Liao olhava para as chamas, quando de repente um ancião saiu e disse: Siliao, reencarnação do sábio da sabedoria, não se sabe se é uma bênção ou uma maldição. Duan Siliao, ao ver o ancião lançar-lhe um olhar, franziu o senho e murmurou para si mesmo: que seja uma bênção. Mudança de cena para a porta-nuvem azul. Em um cômodo, os discípulos da porta-nuvem azul pareciam ter sido drogados, levantando-se com dores de cabeça terríveis e perguntando uns aos outros: o que aconteceu? Nós dormimos? Parece que eu também dormi. O que aconteceu? Na residência de Xiao Shen, eles lentamente acordavam, confusos, perguntando uns aos outros: o que acabou de acontecer? Nós todos dormimos? Liu Feng se levantou e riu sinistramente. Aquele Xiao Shen provavelmente já está morto. Ha 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 ha. Os discípulos da porta-nuvem azul saíram do cômodo quando, de repente, um vento uivante passou, emitindo um som assustador. Ao ouvirem, viraram-se para a porta e perguntaram: quem está aí? Xiao Shen entrou com ar imponente, e eles, surpresos, perguntaram: o quê? Xiao Shen passou por eles e perguntou calmamente: ainda não vão embora? Vão ficar aqui pedindo esmola? Ao vê-lo tão sereno, sentiram medo e abriram caminho, todos tomando um susto e soltando um suspiro de espanto. Liu Wan, ao vê-lo tão calmo, ficou pálido de medo. Gaguejando: Xiao Shen, como? Liu Feng também começou a sentir medo ao vê-lo. Ele lançou um olhar para Liu Wan e perguntou: irmão, ele não estava morto? Liu Wan, aterrorizado, murmurou para si mesmo: não, impossível. Com o temperamento de Shen Tian, ele certamente teria ofendido os mestres das grandes seitas. E com certeza teria sido eliminado. Será que ele se rendeu? Xiao Shen deu uma risada fria e perguntou: Liu Wan, quer apanhar de novo? Ele respondeu assustado: eu já vou embora. Ao ver que até o irmão mais velho tem medo de Xiao Shen, aqueles inúteis da porta-nuvem azul também fugiram desesperados. Xiao Shen ficou ali observando-os e disse: um bando de moleques. De repente, Liu Wan gritou: Xiao Shen, e daí se você me venceu? Você ainda vai ser levado embora por Jian Men como um cordeirinho, ha ha ha. Inútil. Os inúteis da porta-nuvem azul ficaram lívidos ao ver Liu Wan ousar insultar Xiao Shen, enquanto ele já corria apressado, gritando: xinguei e fugi, um bando de idiotas. Liu Feng, assustado com a confusão causada pelo irmão, também correu dizendo: você me meteu numa enrascada. Mas Xiao Shen nem ligou, apenas riu baixinho e murmurou: formigas são sempre formigas, não é questão de poder, mas de visão. Seu estado de espírito. Mudança de cena para o salão onde os anciãos se reuniam. De repente, um ancião perguntou: líder, o que aconteceu afinal? Por que todos os anciãos foram embora de repente? Fang Huifeng também questionou: sim, líder, o que aconteceu? Por que minha memória sumiu por um tempo? Outro ancião ao lado disse: não, deveria dizer que toda a cidade da Seitan parou por um momento. Duan Siliao sorriu levemente e respondeu: os senhores anciãos devem estar muito cansados. Como assim? Sobre o assunto de Jian Men. É vergonhoso admitir, mas os senhores anciãos, ao verem o potencial deles para o cultivo, queriam aceitá-los como discípulos principais. Porém, após testar suas aptidões, disseram: Jian Men não tinha talento suficiente, então eles voltaram. Fang Huifeng, ao ouvir essa explicação cheia de dúvidas, bateu na mesa e se levantou, exclamando: absurdo! Em seguida, gritou: Duan Silian, você acha que somos crianças de 3 anos? Quem acreditaria nessas palavras? Ao ver tamanha falta de respeito, o ancião imediatamente liberou sua energia espiritual. O ancião disse em voz grave: insolente! Ancião Fang, eu sou o mestre da porta Qingwen. Fang Huifeng, ao ver a situação, ficou tenso, conteve a raiva e sentou-se com um baque surdo. Em seguida, Duan Silian continuou: hoje convoquei todos aqui para anunciar algo. Por ordem minha, respeitem o pico da espada divina e o vale da ilusão. A seita chama ardente se renderá à porta Qingdu em 3 dias. Se ousarem desobedecer, executem. Todos os anciões, ao ouvirem essas palavras provocativas, perguntaram surpresos: o quê? O ancião Fan Feng não conseguiu mais conter a raiva e, levantando-se, apontou para Duan Silian e gritou: Duan Silian, você enlouqueceu? Vocês acham que podem fazer as 3 grandes forças se renderem? Querem morrer? Se querem morrer, nós vamos até o fim com vocês. O tom de Duan Silian de repente ficou sombrio, cheio de intenção assassina. Querem ir avisar alguém? O que foi dito hoje aqui me une a todos vocês. A menos que queiram morrer. Ao ouvir isso,
Fang Huifeng ficou roxo de raiva e encarou Duan Xilian com ódio nos dentes. Fang Huifeng, furioso, deu uma risada irônica. Duan Xilian, eu sei que você está no 8º nível do reino divino, mas e daí? Eu queria te dar mais tempo, mas você está com pressa para morrer. Saiba que os anciões da Porta Qingyun já se renderam a mim. Nesse momento, atrás dele estavam os anciões da Porta Qingyun. De repente, ele deu um grito e avançou contra Duan Xilian, ordenando: hoje, o cargo de mestre da Porta Qingyun é meu. Duan Xilian, vendo sua atitude ameaçadora, perguntou: você também alcançou o 8º nível? Ele respondeu com orgulho: exatamente. Duan Xilian, nossos níveis são equivalentes. Além disso, tenho uma técnica marcial ainda mais poderosa, a palma do coração flamejante, de 4ª categoria terrena. E 17 anciões me apoiam. Mesmo que você e o ancião supremo se unam, não serão páreo para mim. No entanto, Duan Xilian não se intimidou. Xilian perguntou calmamente: então vocês já planejavam isso há tempos? Essa técnica terrena foi dada pelo pico da espada divina, não foi? Fang Huifeng respondeu em voz alta: exatamente. Foi o pico da espada divina. A partir de hoje, eu sou o mestre da Porta Qingyun. Fique aqui quietinho e não se mexa. Fang Huifeng, ao ouvir isso, retrucou com raiva: arrepender? Nunca me arrependi de nada na vida. Dito isso, Huifeng ativou uma formação, fazendo uma névoa fina se espalhar por todo o salão. Duan Xilian, ao ver isso, exclamou surpreso: ah, uma formação de selamento. Fang Huifeng continuou: Duan Xilian, fique quietinho aí. O ancião supremo, ao lado de Xilian, disse preocupado: você está perdido. Não vai conseguir se mexer. Fang Huifeng viu que eles não conseguiam fazer nada contra sua formação. Ele saiu todo orgulhoso e disse: ha ha ha, vamos embora. O ancião supremo perguntou: por que não atacou? Embora seja difícil, não é impossível. Duan Xilian gaguejou ao responder: foi ordem do... Não, foi ordem do sábio da sabedoria. O ancião supremo, surpreso, perguntou: ó? Nesse momento, Duan Xilian pegou uma pedra. Ao ver isso, o ancião supremo disse: ah, é uma pedra de comunicação. Duan Xilian leu o que estava escrito e disse: exato, Fang Huifeng Wu. Dessa vez você encontrou um adversário à altura. Dizendo isso, ele riu com desdém, como se sua sorte tivesse mudado. Em seguida, jogou a pedra de comunicação no chão. A cena mudou para Xiao Shen, que, ao ver o sinal, suspirou e disse: não me deixam descansar nem por um instante. Mas tudo bem, é uma boa oportunidade para limpar esses peixes pequenos. Para mim é a melhor escolha. Ao dizer isso, ele se animou. A cena mudou para fora, quando de repente um grito estranho ecoou. Os discípulos da Porta Nuvem Azul olharam ao redor e perguntaram uns aos outros: o que está acontecendo de tão urgente? Xiao Shen também ouviu o grito e riu com malícia. O que será que estão anunciando com tanta pressa? Duan Xilian fez uma máscara e tanto. Nesse momento, Xiao Shen se aproximou, pegou a máscara sobre a mesa e a colocou. Sua aura cresceu instantaneamente. Ele se espreguiçou e gritou: de hoje em diante, minha nova identidade será Zhu Tiankun. A cena mudou para o pátio de treinamento do Salão Nuvem Azul, onde milhares de discípulos já estavam reunidos para ver o espetáculo. Um sujeito arrogante olhou ao redor e perguntou: alguém sabe o que está acontecendo? Xia Huai ignorou a pergunta e retrucou: em vez disso, estou mais preocupado com minha memória. Xiao Zanshi concordou: é verdade, já perguntei ao mestre sobre isso. O mestre só me disse para não perguntar mais. De repente, Shangu Guanfei falou: por que Xiao Shen ainda não chegou? Ao ouvir o nome dele, Xiao Zanshi riu com escárnio: aquele inútil? Deve estar dormindo até agora. Como um inútil poderia se tornar discípulo central? Xiao Shen já acordou, e não só isso, derrotou Liu Wen e Liu Feng com um único golpe. Ele não acreditou e perguntou de novo: mas ele não teve os meridianos destruídos? Como se recuperou tão rápido? Xia Hua riu levemente. Ele perguntou novamente, incrédulo: seus meridianos não haviam sido desativados? Como é que o seu nível de cultivo se recupera tão rapidamente? Xia Hua riu. Mesmo recuperado, não passa de um peixe pequeno no estágio do corpo físico. Lin Bai de repente falou: em vez de ficar falando dos outros, melhor pensarem em como melhorar sua própria força. Vocês três estão presos no 5º nível do Reino das Habilidades há mais de um ano, não é? Comparados a Xiao Shen, vocês é que são os peixes pequenos. Ao ouvir tamanha ofensa, eles ficaram chocados. Lin Bai continuou: se Xiao Shen não tivesse sido sabotado, já estaria no Reino das Habilidades, muito à frente de vocês. Xiao Zanshi,
ao ouvir Lin Bai elogiar tanto Xiao Shen, ficou insatisfeito e apontou para ele. Lin Bai, o que a gente fala sobre Xiao Shen tem a ver com você? Não pense que só porque tem mais poder pode nos dar lições. Lin Bai ouviu e riu friamente. Xiao Shen é meu irmão de seita, vocês o insultam. Como irmão mais velho, é claro que eu devo intervir. Além disso, com um nível de cultivo alto, posso fazer o que quiser. Se não gostar, lute. E, dizendo isso, Lin Bai usou sua autoridade para intimidá-lo. Esse cara arrogante também não é fraco, usando sua autoridade para pressionar os outros, mas nem se compara a Lin Bai. Por isso, ele recuou, furioso, e gritou. De repente, alguns raios de luz cruzaram o céu, e os discípulos da seita Qinjun ergueram a cabeça, surpresos. Ah, chegaram! Vários anciãos desceram lentamente até a praça. Todos se dirigiram aos seus lugares e se sentaram. Fan Guipen, vendo que todos os anciãos já estavam sentados, começou a rir alto. Ha ha ha, todos já estão aqui? Lin Bai notou uma posição estranha. Ele pensou consigo mesmo. Por que o ancião Fan está sentado no lugar do grão-mestre? Shelton Chi também achou estranho e perguntou. Ei, o que está acontecendo? Mas ele riu e respondeu. O cargo de grão-mestre já pertence ao meu mestre. Lin Bai olhou para os outros dois anciãos, pensando. O que está acontecendo? Por que o ancião Fan quer usurpar o trono? Os mestres do ancião Li, Shang Guanfei, e do ancião Hong, Shai Watan, já haviam chegado, mas Lin Bai deu alguns passos para trás. Ele sacou uma adaga da manga, e a lâmina emitiu um som cortante. Fan Guipen riu levemente e disse, haha, convoquei todos os discípulos da seita Qinjun hoje para anunciar algo importante. Como já devem ter percebido, o lugar onde estou sentado agora é o cargo de grão-mestre da seita Qinjun. Fan Guipen anunciou, orgulhoso, a partir de hoje, Duan Silian renunciará ao cargo, e eu, Fan Guipen, assumirei a posição de grão-mestre da seita Qinjun. Xiao Tongxi, vendo seu mestre agir primeiro, riu animado. Fan Guipen continuou, os discípulos da seita Qinjun, ao ouvirem a notícia inesperada, começaram a questionar, revoltados. Como assim? Isso não pode ser! Os discípulos de Duan Silian protestaram ainda mais alto. Impossível! Como o mestre pode renunciar? Queremos ver nosso mestre! Ao ouvirem os protestos, Xiao Tongxi repreendeu. Insolentes! É perfeitamente justo que meu mestre se torne o grão-mestre. Se não concordam, vençam-me primeiro. Os discípulos, sabendo que não eram páreo, não ousaram mais falar. Fan Guipen, vendo a atitude de seu discípulo, assentiu, satisfeito, bom discípulo. Shai Watan e Shang Guanfei se entreolharam em silêncio e, em seguida, fizeram uma reverência. Parabéns, grão-mestre Fang. Shai Watan parabenizou o grão-mestre Fang, e os discípulos abaixo, vendo seus mestres agirem assim, também comemoraram, animados. Bem-vindo, grão-mestre Fang. Vida longa ao grão-mestre Fang. Xiao Tongxi riu, satisfeito. Ele olhou para Lin Bai, do outro lado, e disse, olha só, Lin Bai, você é mesmo um coitado. Antes, você era o discípulo direto do grão-mestre, me oprimindo em tudo. Não esperava por isso, né? Agora, eu, Xiao Tongxi, sou o discípulo direto. Ha ha ha, Lin Bai ficou ali, em silêncio, apenas lamentando como o mundo muda. Lin Bai logo perguntou, mestre Fang, onde está meu mestre agora? Fan Guifen deu um leve sorriso e respondeu, Lin Bai, seu mestre está muito bem. Antes de vir, a equipe de suprimentos me avisou que ele está em retiro para cultivar. Só sairá daqui a 80 anos. Ao ouvir isso, Lin Bai rangeu os dentes e disse, como esperado. Como esperado. Em seguida, ele pensou consigo mesmo, Fan Guifen já usurpou o poder. Mas Fan Guifen declarou claramente, nossa portão Qinjin está estagnado há anos. Embora o antigo mestre fosse competente na administração interna, faltava-lhe ambição, impedindo o crescimento do portão Qinjin. Por isso, hoje, este mestre anunciará uma notícia. A partir de hoje, o portão Qinjin irá. Antes que terminasse, um grito ecoou do lado de fora, domine o pico da espada pura. Vale do encantamento, seita das chamas ardentes. Ao ouvir o anúncio, Fan Guifen arregalou os olhos. Ele se levantou abruptamente e gritou, quem é esse grande mestre? No dia importante de Fan Guifen, Xiao Shen entrou calmamente, zombando, com vocês, esses insetos insignificantes. Não merecem se dirigir a mim como irmão. Os discípulos, ao verem isso, ficaram furiosos. Eles se entreolharam, boquiabertos, perguntando, é aquele homem? Xiao Shen, usando a máscara dada pela equipe de suprimentos, apareceu imponente e gritou, Fan Guifen, você tem um quarto de hora. Se ajoelhar ou morrer.
Ao ver sua aparência, Fanguifin riu alto. Achei que fosse algum grande mestre, mas é só um covarde que não mostra o rosto. Como você vai me fazer ajoelhar ou morrer em um quarto de hora? Dizendo isso, apontou com desdém para Xiao Shen ao longe, que estava envolto em uma névoa misteriosa. De repente, o ancião Su avançou em direção a Xiao Shen e disse, seu monstro, deixe que eu cuido dele. O ancião Su usou a técnica do ancião das nuvens misteriosas, aproximando-se rapidamente de Xiao Shen e gritou, morra! Mas Xiao Shen não se moveu, permanecendo no mesmo lugar. Os arrogantes do lado de fora, ao verem isso, gritaram animados, essa é a técnica do ancião das nuvens misteriosas. Esse insolente provavelmente vai morrer. A câmera focou em Xiao Shen, e no momento em que a técnica do ancião das nuvens misteriosas estava prestes a atingir seu abdômen, parou de repente. Xiao Shen encarou o ancião Su e disse, insolente. Com um único golpe, o ancião Su cuspiu sangue e foi arremessado para longe. O ancião Su caiu de cabeça no chão. Shai Huatang e o outro insolente ficaram pasmos e disseram, o ancião Su foi derrotado em um instante. Quem é esse homem? Lin Bai e os outros discípulos também ficaram chocados. Após testemunhar o poder de Xiao Shen, Fanguifin murmurou, cauteloso, quem é esse homem? Com um único golpe, derrotou o ancião Su, que estava no 6º nível do reino das habilidades místicas. Mas com o meu 8º nível no reino das habilidades místicas, não seria tão fácil assim. Em seguida, pegou um talismã e pensou, ainda tenho meio movimento, tenho uma técnica mortal. Justamente esse talismã misterioso que aquele homem me deu, ainda não usado, a câmera se volta para Xiaxin. Ele se vira na direção, ergue a mão direita coberta de sangue e diz, um quarto de hora já passou. Ao ver isso, o homem ri animado e diz, haha, um quarto de hora já passou? Por que o talismã do velho Fu ainda não se manifestou? Ainda não, mas agora ele sentiu algo e rende os dentes. Com os olhos arregalados, solta um gemido abafado, e de repente o fantasma do talismã de Fan Xian cai no chão. Mas ele não se conforma, diz com ódio, apoiando-se, impossível, não posso perder, pensa, ainda tenho talismãs. De repente, Xiaxin se teleporta por trás dele e diz, seu fantasma do talismã já foi destruído, você também está morto, e ainda fala bobagens antes de morrer. Alguém na seita Qinjun sabe como fabricar talismãs? É bem interessante, pena que não falou antes, senão eu talvez poupasse sua vida, não é impossível. Xiaxin olha para os discípulos do outro lado e pergunta, e vocês? Preferem se ajoelhar ou morrer? Ou morrer e depois se ajoelhar? Ao ver a aura e o poder de Xiaxin, a maioria dos discípulos da seita Qinjun recua assustada. Eton-si ainda está chocado com a morte do mestre e grita desesperado, o mestre morreu, morreu mesmo. Xiaxin não quer mais perder tempo com eles e diz diretamente, um quarto de hora já passou, e a maioria dos discípulos se ajoelha e grita, nós nos submetemos. Xiaxin então se vira para os que ainda não se ajoelharam, como Shangu Guanfei, e pergunta, e vocês? Ao ouvir a pergunta de Xiaxin, os outros discípulos se ajoelham rapidamente, nós nos submetemos ao grande senhor. Eton-si também se ajoelha tremendo e desgaguejando, vê vocês, é eu. Lin Bai, parado ao lado, ainda está confuso com a situação, e Xiaxin olha para ele, pensando, não esperava que esse Lin Bai ainda saísse para me proteger. Xiaxin, os contatos da seita Qinjun ainda não estão tão ruins. Ao ver Xiaxin se aproximar, Lin Bai só consegue soltar um nervoso. Nesse momento, Xiaxin acena com a mão e diz, podem se levantar. Os discípulos ajoelhados ficam surpresos. O quê? Xiaxin continua, Duan Xilian, eles são seus agora. Assim que termina de falar, Duan Xilian e os anciãos aparecem juntos. Os discípulos da seita Qinjun gritam animados, quem é o mestre e o ancião supremo? Mestre! Ao ver seu mestre, Lin Bai se aproxima preocupado e pergunta, mestre, o senhor está bem? Duan Xilian apenas solta um leve para indicar que está bem. Lin Bai ainda está confuso com o aparecimento repentino do Zun Tianzun, pensando consigo mesmo, quem é esse Zun Tianzun? Com um único golpe quase matou Fan Xian. Pelo visto, o mestre já se submeteu a ele. Duan Xilian sobe ao salão e anuncia com voz firme, discípulos da seita Qinjun, ouçam a ordem, a partir de hoje, nossa seita passa a pertencer oficialmente ao venerável Zun Tianzun. Ele será tudo para a seita Qinjun. Quem desobedecer, será executado sem piedade. Os discípulos respondem em uníssono, entendido. Duan Xilian continua satisfeito, a glória da seita Qinjun está prestes a chegar. No pico da espada divina, no pavilhão Qinggu, Shangu Guanfei estende a mão para pegar a chama roxa à sua frente, com uma expressão de arrependimento. Disse, mas não passa de uma Qinjun Men. E mesmo assim vários veteranos se sacrificaram aqui.
As chamas começaram a tomar forma e falaram. Não esperava que Jiamen fosse um descendente perdido do clã Jian. O rosto do Celo da Espada Divina surgiu das chamas com uma expressão sinistra. King Bufu respondeu imediatamente. Desta vez subestimei meu oponente. Achei que Jiamen era apenas talentoso, mas nunca imaginei que fosse descendente da geração anterior do clã Jian. Coitados dos veteranos, seus corpos foram destruídos. Os veteranos só puderam dizer que, se não fosse pela técnica secreta do Celo da Espada Divina, já estariam mortos. Sim, todos sabem que meu Celo da Espada Divina é o prisioneiro da espada. Mas o que não sabem é que o maior trunfo do Celo da Espada Divina não é a espada, e sim a técnica secreta que permite separar parte da consciência e selá-la na alma da espada. Yui Qingbu ficou cada vez mais empolgado e, olhando para os veteranos, disse com convicção: veteranos, para reconstruir seus corpos, serão necessárias pelo menos 10.000 forças vitais. Vou banhar Qin Jianmen em sangue para reconstruir seus corpos. Ao ouvirem isso, os veteranos concordaram na hora. Nossas consciências estão estáveis agora, vamos nos retirar primeiro. E assim desapareceram. Ao ver os veteranos partirem, Yui Qingbu mudou de expressão e sorriu de forma sinistra. Reconstruir corpos com 10.000 forças vitais? Seria um desperdício usá-las em gente inútil. Nesse momento, um discípulo entrou apressado e se ajoelhou, dizendo: Mestre, Qin Jianmen enviou uma carta. O conteúdo é... Ele gaguejava, e Yui Qingbu perdeu a paciência, gritando: O que está escrito? Fale! O discípulo, tremendo, revelou o conteúdo da carta. Exigem que nos rendamos a Qin Jianmen em 3 dias, ou seremos eliminados. Após ouvir o discípulo, ele se virou e disse: Entendi, pode se retirar. Yui Qingbu ficou pensativo. Qin Jianmen quer que o Celo da Espada Divina se submeta? Será que eles estão contando com o clã Jian? Imediatamente, enviou uma mensagem mental aos outros anciãos: 2 anciãos, venham rápido para uma reunião. Enquanto isso, na seita Chama Ardente, Wu Lai segurava a carta, pensativo. Seu filho, ao ver sua expressão, perguntou: Pai, o senhor não parece bem. Está tudo certo? No Vale do Herói Perdido, King Yao segurava a carta roxa de Qin Jianmen, sem saber o que fazer. No quarto de descanso de Jiamen, ela se aconchegou nos braços dele. E perguntou: Irmão Xiao Shen, o que realmente aconteceu naquele dia? O que significa o clã Jian? E para onde aqueles 2 queriam me levar? Xiao Shen brincou, tocando de leve o nariz dela, e respondeu com carinho: Também não sei. Talvez o líder da seita os tenha derrotado. Mas fique tranquila. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai levar você embora. Jiamen, emocionada, se virou e o abraçou, dizendo: Irmão Xiao Shen, como sua força foi restaurada? Xiao Shen riu. Também não sei. Dormi e acordei cheio de energia. Talvez tenha sido um golpe de sorte. Mesmo assim, ele ficou feliz por dentro. Ainda não posso contar minha origem. Quando voltar ao meu auge, revelarei toda a verdade para você. Jiamen, ao ouvir essa resposta vaga, fingiu estar brava e se virou, dizendo: se não vai me contar, tudo bem. Mas então completou: Irmão Xiao Shen, o poder de cultivo do meu irmão já se recuperou, mas ainda é preciso ter cuidado. A pessoa que tentou te prejudicar naquele dia ainda não foi capturada. Xiao Shen sabia que Jiamen estava preocupado com ele, então concordou: Eu entendi. Descanse primeiro. Amanhã eu volto para te ver. Jiamen respondeu alegremente. Depois que Xiao Shen saiu, enquanto caminhava, começou a refletir: era hora de descobrir quem queria armar contra ele. Nesse momento, Ling Bai se aproximou por trás e o chamou. Xiao Shen, Ling Bai perguntou ao se aproximar: Onde você esteve esses dias? Tantas coisas aconteceram na seita Qinjun, e você sumiu. Xiao Shen não soube o que responder. Xiao Shen não queria falar muito, então Ling Bai disse: Esquece. Não vamos falar disso. Como você recuperou seu poder de cultivo? Xiao Shen desconversou: Não sei, acordei depois de dormir e meus meridianos já estavam recuperados. Minha força está ainda maior do que antes. Ling Bai não desconfiou. Ele se aproximou do braço de Xiao Shen e sussurrou: Nesse período, tome cuidado. A seita está instável. Quem tentou te atacar certamente vai tentar de novo. Fique atento. Xiao Shen agradeceu. Obrigado pelo aviso, irmão Ling. Xiao Shen pensou consigo mesmo, satisfeito: esse rapaz ainda tem um pouco de consciência, pelo menos me avisou. Ling Bai deu um tapinha no ombro dele e se despediu. Vá com cuidado, irmão. Xiao Shen não saiu, apenas continuou parado no mesmo lugar.
Não muito longe, no telhado de um pavilhão, 3 homens mascarados o observavam. Eles cochichavam. Eu já disse, é preciso eliminar a raiz. Vocês tiveram pena. E agora Xiao Shen não só não morreu, como recuperou seu poder. Tudo por causa da sua fraqueza. Mas aquele senhor dos 9 céus apareceu, e isso nos deu uma oportunidade. Com a seita em caos, se matarmos Xiao Shen agora, ninguém vai se importar. Os assassinos, completamente cobertos, escondiam-se no telhado, observando Xiao Shen. Com a morte dele, teríamos a chance de capturar Jianmen. Um deles ainda não conseguia conter a dúvida. Quem é esse senhor dos 9 céus? Conseguiu derrotar o ancião Fang com um único golpe. E não só isso, ainda quer declarar guerra às 3 grandes forças. Isso não é nada simples. Mas outro não se importou. De qualquer forma, já preparamos tudo no pico da espada divina. Só precisamos agir no momento certo. Depois de cumprir a missão, podemos recuar. Não importa quem seja esse senhor dos 9 céus. Sem perder tempo, os assassinos se dissiparam no ar, procurando o melhor momento para atacar Xiao Shen. O que eles não sabiam era que Xiao Shen já havia percebido sua presença. Seus olhos brilharam com um lampejo frio e astuto. Então realmente há quem ouse me matar? Até que é interessante. Ele não se importava em esperar que viessem atrás dele. Seus longos cabelos esvoaçavam levemente enquanto caminhava. Em outro ponto do pico da espada divina, a energia espiritual pairava no ar. O Aulai e King Yao também haviam chegado, seguindo o convite, para discutir assuntos importantes. O Aulai bateu na mesa com raiva, fazendo o chá transbordar das xícaras. Ele realmente não esperava que Duan Siliao ousasse oprimir as 3 grandes forças assim. Ele realmente achava que aquelas pessoas já estavam sob a proteção de Jian Lu. Dizendo isso, o Aulai olhou para o líder do pico da espada divina, expressando sua insatisfação. Se não fosse por seu informante na portão nuvem azul ter lhe contado essas informações, ele jamais acreditaria que um mero desconhecido mascarado ousaria pensar em fazê-lo se submeter. King Yao, ao lado, cruzou os braços, como se estivesse zombando. Ela não entendia se Duan Siliao era burro ou o quê, para acreditar que apenas um misterioso recém-chegado ousaria declarar guerra às 3 grandes forças que já estavam estabelecidas há tanto tempo. Foi então que o líder do pico da espada divina finalmente falou, com um olhar extremamente sério. Ele mencionou as informações que seu informante havia coletado sobre aquele homem misterioso. Diziam que o sujeito era pelo menos do nível máximo do domínio divino, ou até mesmo no início do estágio da união. Essa notícia deixou o Lai e King Yao chocados. Os dois se inclinaram para a frente sem perceber, como se quisessem agarrar uma esperança de que ele não fosse do estágio da união. O líder do pico da espada divina franziu a testa, com uma expressão grave. Para ele, era muito provável que o homem já tivesse alcançado o estágio da união, mas não estava muito preocupado. Afinal, sua própria força estava prestes a atingir o meio passo da união. E somando-se ao ancião supremo, que estava no 3º nível da união. Os dois juntos lidando com o iniciante no estágio da união ainda seria fácil. Pensando nisso, o líder do pico da espada divina não pôde deixar de rir com arrogância, os olhos astutos, como se já vislumbrasse a cena em que ele e o ancião supremo derrotariam o homem misterioso com facilidade. Agora, ele queria ver do que aquele sujeito que ousou se auto-intitular Senhor dos Céus era capaz. No silêncio da noite, no alto da torre, era o momento perfeito para fazer maldades. Naquele instante, Xiao Shen dormia profundamente dentro do quarto, com uma aparência embriagada, sem camisa e totalmente desprotegido. De repente, a janela em frente à cama de Xiao Shen foi perfurada, abrindo um pequeno buraco. Um assassino observava cuidadosamente o interior do quarto, julgando que a hora havia chegado. E que poderiam entrar. Depois que alguns assassinos entraram no quarto, não agiram imediatamente, mas ficaram parados observando Xiao Shen, parecendo que o incenso entorpecente havia funcionado. Xiao Shen dormia como uma pedra. Em seguida, os assassinos saltaram com força, liberando energia espiritual, e atacaram Xiao Shen enquanto ele dormia. Um dos assassinos desferiu um golpe poderoso no peito de Xiao Shen com sua energia espiritual, mas ele continuou sem reagir, e a energia se dissipou ao redor. Diante dos ataques consecutivos de 2 assassinos, Xiao Shen abriu os olhos de repente, mas não acordou completamente, parecendo sofrer como se não pudesse descansar em paz. Um dos assassinos, vendo a situação, agiu com arrogância e fez um sinal para o companheiro, lembrando de não fazer besteira, pois se alguém visse seu rosto verdadeiro, estaria condenado. Mesmo assim, ele tirou o lenço que cobria seu rosto, revelando sua verdadeira identidade, que não era ninguém menos que Retonchi. Retonchi ainda estava todo convencido. Ele achava que, uma vez que Xiaxin fosse atingido por seu golpe da bolsa mágica, morreria sem dúvida, e ainda por cima foi magnânimo, deixando-o morrer sem dor. Retonchi não esperava que Xiao Atan fosse um covarde desse jeito.
Ficou um pouco irritado, lançou-lhe um olhar e disse com desdém, Xiaotan, como seu coração ficou tão pequeno assim? Esse Xiaxin tem um temperamento estranho. Quem viria aqui? Só então Xiaotan ousou baixar o lenço que cobria seu rosto. Em vez de responder Etonci, virou-se para Xiaxin, deitado na cama, e disse, Xiaxin, não é que não queremos te dar uma chance. É só que, se você viver, Jianmei não vai olhar para mais ninguém. Essas palavras, comparadas à sua falsa aparência de bondade, eram realmente ridículas. Mas Etonci concordou plenamente e bateu palmas, dizendo em voz alta, isso mesmo, agora que você morreu, a discípula Jianmei finalmente será minha. Assim que terminou de falar, Xiaotan franziu a testa e o alertou, Etonci, quem vai ficar com Jianmei? Cada um com suas habilidades. Ao ouvir isso, Etonci apenas deu um riso frio e assentiu. Isso mesmo, cada um com suas habilidades. De repente, uma voz rouca e familiar, carregada de ironia, ecoou. Vocês dois parecem estar se divertindo muito. Talvez por causa dessa conversa barulhenta e tediosa. Xiaxin não conseguiu mais continuar com a farsa de estar morto. Com uma expressão serena, Xiaxin se apoiou e sentou, sem nenhum ferimento no corpo. Seu rosto belo ainda estava radiante, com um sorriso enigmático nos lábios, e seus olhos fixos nos dois com ar de superioridade. O nível de choque de Etonci e Xiaotan nem precisa ser mencionado. Os dois mal podiam acreditar no que viam, pálidos e suando frio. Etonci ainda deixou escapar, atordoado. O falso morto voltou à vida? Xiaxin inclinou a cabeça, olhando para os dois palhaços. Não conseguiu conter o riso e disse, queriam me matar? Ha ha ha. Seus olhos se estreitaram, emanando um ar perigoso, e ele disse friamente, vocês ainda são muito inexperientes. Nesse momento, mesmo sem querer acreditar, tiveram que aceitar a realidade. Etonci arregalou os olhos e apontou para ele, gaguejando, Xiaxin, como você ainda não morreu? Xiaotan também rangeu os dentes e disse, impossível, você estava apenas no estágio de corpo físico. Como conseguiu sobreviver a um golpe meu em pleno poder? Xiaxin, entediado de ficar deitado, decidiu se levantar, esticando os braços e as pernas. Com um meio sorriso de escárnio, começou a provocar. Quem disse que alguém no estágio de corpo físico não aguenta um ataque de outro no mesmo estágio? Minha atuação foi boa, não foi? Agora que Xiaxin já estava de pé, Etonci e Xiaotan, sem combinar, assumiram uma postura defensiva, prontos para revidar. Insolente, como ousa falar assim? Xiaxin, já que descobriu nossa identidade, hoje você não escapará com vida. Xiaotan berrou sem erro e, junto ao insolente, avançou em direção ao local onde Xiaxin estava. Ao ver isso, Xiaxin apenas ergueu levemente os cantos da boca, seu corpo musculoso sem qualquer intenção de desviar. Esse gesto só serviu para irritá-los ainda mais. Os dois desferiram socos contra ele, o insolente usando a palma do deus não destruído, enquanto Xiaotan usou o soco do espaço não partido. Esses dois golpes eram poderosos, mas pareciam não ter efeito algum sobre Xiaxin. No exato momento em que os dois desferiram os socos, tudo ao redor pareceu congelar, até mesmo o tempo. Essa sensação de extremo desconforto começou a envolvê-los. Rapidamente perceberam que atacar Xiaxin era como uma libélula tentando mover uma coluna de pedra. Não só não feriram Xiaxin, como suas próprias mãos ficaram doloridas. Os dois recuaram às pressas, como escorpiões queimados pelo fogo. Xiaxin deu um riso frio e disse com arrogância, eu já disse, vocês não são páreo para mim. Com vocês, não consigo nem me machucar um pouco. Nesse momento, o insolente Xiaotan finalmente sentiram o verdadeiro perigo daquele jovem à sua frente. O insolente abandonou sua atitude de desdém. E, enquanto recuava, perguntou com a voz trêmula, que tipo de monstro você é? Xiaxin não respondeu, apenas ergueu a mão e apontou para o canto da parede, dizendo, abra e veja. O insolente Xiaotan seguiram a direção que ele indicava. Ali havia apenas uma estante velha e empoeirada, cheia de livros. Em um compartimento separado, havia uma caixa bem grande. Os dois se entreolharam por um instante, hesitantes, se aproximaram. Xiaxin já era assustador, não sabiam o quão terrível seria o que ele apontava. Temiam que Xiaxin tivesse armado uma armadilha para se vingar. Após alguns empurrões, o insolente, por seu orgulho, acabou sendo provocado e se adiantou. Ele sempre foi arrogante e não gostava de brigar, mas foi forçado a agir. Ele empurrou o Xiaotan para o lado e, devagar, estendeu a mão para abrir a caixa. No momento em que a caixa se abriu, seus olhos se fecharam involuntariamente. Engoliu em seco, sem perceber que suas mãos, encharcadas de suor, tremiam ao tocar o que havia dentro. O insolente tirou dali uma máscara do venerável dos 9 céus. Ficou apavorado, suando frio. A mão que segurava a máscara tremia tanto que quase a deixou cair. Com a voz trêmula, perguntou a Xiaxin, você, como conseguiu a máscara do venerável dos 9 céus?
Xiaotan, parado atrás, também tremia de medo e não conseguia falar. Em seu íntimo, rezava para que as coisas não fossem como imaginava. Xiaxin e o Venerável dos Nove Céus não poderiam ser a mesma pessoa. Tudo bem, não vou deixar nenhum pingo de esperança para eles. Xiaxin apareceu instantaneamente atrás deles. Seus olhos, antes calmos, agora emanavam um brilho perigoso. Ele deu um sorriso frio e disse, pausadamente: porque eu sou o soberano dos céus, e aquela voz gelada como o inferno ecoou. Cada palavra atingindo a mente de Xiaotan e Retonchi como marteladas. Num instante, eles se sentiram insignificantes diante dele, a pressão e o medo crescendo sem parar. De repente, uma força estranha envolveu Retonchi, fazendo-o gritar de dor. E então Xiaxin ergueu a mão e lançou um golpe direto em seu corpo. Ele foi arremessado para longe, a máscara voando, e caiu de joelhos no chão de madeira, sofrendo. A máscara do soberano do futuro pousou suavemente sobre o tapete macio, em apenas um instante, com um único golpe. Retonchi, que antes era tão arrogante, morreu sem qualquer resistência. E o mais assustador é que ele morreu ajoelhado, o corpo rígido, já sem vida há muito tempo. Seu rosto ainda exibia uma expressão de choque, como se até o momento da execução não acreditasse no que estava acontecendo. Ele morreu de forma tão fácil e humilhante. Xiaotan, olhando para o cadáver ajoelhado, tremia incontrolavelmente, com o rosto pálido e suando frio. Ele conhecia bem essa forma de morrer, pois era idêntica à do ancião Fang. Mesmo sabendo que não havia escapatória, Xiaotan ainda tinha esperança de que Xiaxin o poupasse, mesmo que isso o deixasse em desgraça. Xiaotan virou-se e se ajoelhou diante de Xiaxin, implorando enquanto batia a cabeça no chão: soberano dos céus, por favor, poupe minha vida. Farei qualquer coisa, só me deixe viver. Vendo que ele continuava em silêncio, Xiaotan ficou ainda mais desesperado e continuou a suplicar: por favor, poupe minha vida. Ele não queria morrer agora, ainda tinha muitas coisas para fazer, queria continuar vivo. Era triste perceber isso apenas na hora da morte. Xiaxin observava friamente enquanto ele implorava. Para ser sincero, ele não sentia nem um pingo de piedade. Se não tivesse esse poder extraordinário, se não fosse o soberano dos céus, provavelmente já estaria morto por eles. Por isso, Xiaxin disse com calma e firmeza: impossível. Para qualquer um que queira me matar, só tem uma palavra: morte. Dito isso, ele ergueu a mão novamente, e uma chama roxa ardeu intensamente, fazendo Xiaotan sentir o corpo enrijecer. A dor se espalhou rapidamente por todo o seu corpo, e então, não houve mais nada. Ele morreu nas mãos de Xiaxin, um jovem com uma ambição imensa. Assim, ele caiu aos pés de Xiaxin. A forma como morreu não foi diferente dos outros. O rosto ainda mantinha aquela expressão de olhos em linha reta e boca em U. Xiaxin soltou um leve suspiro e, em seguida, usou seu fogo divino para incinerar os dois corpos. Esse era um de seus métodos comuns para eliminar provas. Observando os dois corpos queimarem até virarem cinzas e desaparecerem no vazio. Essa eficiência e crueldade fizeram-no franzir a testa, admirando em silêncio a maldade do ancião dissolutor de ossos. Não era à toa que sua técnica de cultivo o levou ao caminho do mal. Essa realidade cruel deixou Xiaxin com uma sensação de impotência e decepção. Sua expressão de repente se tornou extremamente triste. Ele continuou refletindo que essa técnica não deveria ser usada a menos que fosse absolutamente necessário. Pensando nisso, pegou a máscara do Zuntianzun que estava na cama, colocou-a de volta na caixa e guardou no armário. Depois de arrumar tudo, Xiaxin finalmente relaxou e deitou na cama. Agora, todos os assuntos triviais da porta-nuvem verde estavam resolvidos. Em seguida, ele exibiu um sorriso extremamente aliviado. Com as mãos atrás da cabeça, parecia completamente à vontade. Agora só restava esperar pela unificação da cidade Tianyuan. Lin Bai repetiu surpreso as palavras de Duan Silian: unificar a cidade Tianyuan. Mestre, quem é esse Zuntianzun afinal? Isso não é um pouco demais? Após um momento de silêncio, Duan Silian deu um tapinha no ombro de Lin Bai e disse: Zuntianzun é a nossa oportunidade na porta-nuvem verde, pois acredito que ele certamente unificará a cidade Tianyuan. Duan Silian pegou um manual secreto e continuou: este é o clássico do sol ardente de segundo nível terreno, ensinado a mim pelo Zuntianzun. Agora, eu o passo a você. Antes de iniciar uma grande guerra, é preciso elevar seu cultivo. Lin Bai imediatamente aceitou e respondeu: discípulo obedecerá. Duan Silian refletiu consigo mesmo se deveria pedir uma técnica de cultivo ao ancião. Se fosse o ancião, certamente me ajudaria a alcançar o estágio de fusão com o Dão com facilidade. Nesse momento, o ancião supremo saiu da sala interna e disse: com um grande mestre imortal no mundo, o estágio de fusão com o Dão não passaria de formigas aos seus olhos. Duan Silian olhou de relance para o ancião supremo e suspirou. Enquanto isso, no quarto de Xiaxin, ele arregalou os olhos, incapaz de dormir. Mesmo insone,
Levantou-se, abriu o mapa do reino Zenvu e analisou, após unificar a cidade Tianyuan. O próximo passo seria todo o reino Zenvu, mas ele é vasto demais. Se fosse apenas eu, seria difícil administrar tudo. Talvez Duan Silian pudesse ser treinado, mas seu talento é muito limitado. Xiaxin pensou, apoiando o queixo na mão. Jiamen também é um gênio, mas não posso envolvê-la nisso. Parece que preciso treinar alguns talentos excepcionais para o futuro. Em um local ao pé da montanha, tudo ao redor estava desolado, árvores caídas em todas as direções, e as rochas próximas estavam cobertas de sangue. No centro, havia um enorme lobo negro com o pescoço perfurado, sangue jorrando sem parar. E à sua frente estava o jovem que havia tirado sua vida. A criança se aproximou do corpo do lobo, retirou o coração coberto de sangue e disse, Senhora, seu filho já matou o lobo vento veloz. Sua doença já está curada, filho vai cuidar para que fique boa de verdade. Depois, vou entrar para a seita nuvem verde e me tornar um verdadeiro poderoso. Ao voltar para o quarto de Xiaxin, o dia já havia amanhecido. Mengmen abriu as duas portas de repente e gritou animada, Irmão Xiaxin. A luz do sol caía diretamente sobre a cabeça, os raios entravam pela janela e acordaram Xiaxin, que dormia profundamente. Ele ainda não tinha se recomposto. Mengmen já havia pulado na cama e perguntou empolgada, Irmão Xiaxin, hoje abriu uma loja nova na cidade Tianyuan. O irmão vai comigo? Xiaxin recusou na hora. Não vou, é só uma loja, não tem nada de interessante. Mas ao ver Mengmen fazendo bico como uma criança de 3 anos, Xiaxin acabou cedendo. Tá bom, eu vou com você. Ao ver que ele concordou, Mengmen o abraçou toda animada e tagarelou. Eu sabia que o irmão Xiaxin é o melhor. Os dois foram para a cidade Tianyuan montados em uma ave hot. Xiaxin pensou consigo mesmo, faz anos que não usava um meio de transporte tão básico. Lá embaixo, um atendente recebia os clientes com entusiasmo, gritando, Nobres clientes, por favor, cuidado ao descer. Desde que pousaram, Mengmen não parava de falar. Irmão Xiaxin, a loja nova que abriu é o pavilhão Brisa Primaveril. Dizem que é a maior loja da cidade Tianyuan. E até uma das maiores do mundo Zenvu. Com certeza vai ter muitas coisas legais. Ao ouvir o nome da loja, Xiaxin ficou surpreso e perguntou a Mengmen. O quê? Pavilhão Brisa Primaveril? Era a primeira vez que Mengmen via Xiaxin interessado em algo que ela gostava, e ficou muito feliz. Ela continuou rapidamente. Sim, o pavilhão Brisa Primaveril tem inúmeros tesouros raros. Mengmen tem bom gosto. Logo vai ser aniversário do irmão Xiaxin. Dessa vez, vou preparar uma surpresa para ele. Na vida passada, Lu Hu era apaixonada por Xiaxin. Ela já havia prometido, Xiaxin, vou esperar por você. Por milhares e milhares de anos, mesmo que todos os mundos desapareçam, eu vou esperar. Mas na época, ele apenas respondeu friamente com uma palavra. Vá embora. Agora, Xiaxin pensava nisso. Naquela época, ele a subestimou demais. A notícia de que sua reencarnação falhou já deve ter se espalhado por todos os mundos. Se aqueles seres malignos descobrirem, podem aproveitar para causar confusão. Bom, espero que ela não faça nada precipitado. Desde que alcancei o nível supremo. Faz tanto tempo que não passeio assim sem pressa. Mengmen apontou entusiasmada para Xiaxin. Irmão Xiaxin, o pavilhão Brisa Primaveril está logo ali. Ao vê-lo, ele não pôde deixar de suspirar impressionado. Essa seita realmente é enorme. A Torre do Vento da Montanha é uma das maiores seitas do mundo marcial. Hoje parece ser o dia de abertura, e havia muitas pessoas do lado de fora só para ver o movimento. Os cochichos e comentários não paravam. Os guardas da entrada estavam muito animados, cumprimentando e convidando os ilustres visitantes a entrar. Kong Mang explicou brevemente para que ele entendesse. Irmão Xiao Shen, olhe só. Aquelas pessoas são convidados especiais da Torre do Vento da Montanha. Só eles têm o direito de participar do leilão de alto nível de hoje. Os visitantes comuns não têm essa permissão. Xiao Shen ficou confuso ao ouvir isso. Sem permissão, Kong Mang respondeu. Exatamente. Mesmo sendo discípulos da seita Qingyun. Sem convite, não dá, a não ser que o mestre venha pessoalmente. Xiao Shen caiu na gargalhada. As pessoas ao redor começaram a comentar. Ei, você ficou sabendo? Dizem que neste leilão vai ter um conjunto de armadura interna de cristal misterioso. O quê? Armadura interna de cristal misterioso. Isso mesmo. É uma armadura capaz de resistir a um golpe total de um mestre no auge do reino das habilidades divinas. Embora o homem não tenha terminado de falar, todos entenderam a importância dessa armadura. Outro logo disse. Tá maluco? Você faz ideia de quanto isso deve custar? Depois de ouvir a conversa dos dois, Kong Man ficou pensando. Armadura de cristal misterioso. Se o irmão Sishen tivesse essa armadura antes, não teria sido atacado de surpresa.
Enquanto isso, Sishen olhou para Kong Mang e pensou. Essa armadura de cristal misterioso parece ser boa. Se der para ela, vai deixá-la mais segura. Da área de técnicas marciais até a de armas e a de elixires, tudo estava movimentado e barulhento. Kong Mang sussurrou para Xiao Shen. Irmão Xiao Shen, aqui está mais animado que no ano novo. Assim que Kong Mang terminou de falar, Xiao Shen deu um gritinho de surpresa. Kong Mang seguiu o olhar dele, corando, tentou impedi-lo. Não vá lá, irmão, não olhe. Xiao Shen a acalmou. Tudo bem. Daquela área vinham conversas sem nenhum pudor. He. Uau! Que bonito ele é. Até que é bom, mas está um pouco caro. No palco, um grupo de escravos com roupas reveladoras está sendo leiloado. Seus corpos estão cobertos de papéis com várias informações, para facilitar a escolha dos compradores. Os gritos dos leiloeiros não param. Essas pessoas até que não são ruins. Nem mesmo o lazer é exceção. Embora tentasse parecer calmo, sua expressão de satisfação já o entregava. Não imaginava que o pavilhão Brisa da Primavera ainda fazia intermediação de escravos. Ao contrário de seu entusiasmo, Jiamen estava irritado ao lado. Deu um muxoxo, porque ele olhava para outras moças e não para ela. Mas acabou cedendo, talvez por vergonha de dizer algo. São todos coitados, Xiao suspirou em pensamento. O mundo é assim mesmo. Só os mais fortes sobrevivem. Os fracos acabam como escravos. De repente, seu olhar cruzou com o de alguém. Era justamente uma pessoa com corpo do conhecimento inato. Jiamen, vendo Xiao ficar em silêncio, perguntou preocupada. Irmão Xiao, o que houve? Xiao observava uma garota de cabelos rosas apoiada nas mãos no palco e não pôde deixar de lamentar. Que coitadinha! Jiamen, ao ouvir isso, insistiu. Irmão Xiao, o que você pretende fazer? Como ele não respondeu? O rosto dela ficou vermelho, como se fosse chorar. Então, ela ergueu a voz. O que você quer fazer, afinal? Xiao, ao ouvir seu chamado, segurou-a rapidamente e disse, gaguejando. Ah, é que, eu estava pensando. Se eu disser que quero comprar ela, essa garotinha vai ficar brava? Mas uma pessoa com corpo do conhecimento inato não pode ser desperdiçada. Ao ver Jiamen quase explodindo de raiva, ele continuou pensando. Ela é parecida com essa garota. Como o pavilhão Brisa da Primavera não percebeu o talento dela? Ele analisou com cuidado o fluxo de energia espiritual da garota e descobriu. Ela estava sob um feitiço proibido, que não só selava todos os seus meridianos, como também a condenava a não viver além dos 25 anos. O encarregado do pavilhão Brisa da Primavera apareceu e anunciou para todos. Olhem bem, senhores viajantes, escravos recém-chegados. Em seguida, começou a apresentá-los. Tanto mulheres belas e encantadoras quanto guerreiros fortes e imponentes. Assim que o dono da Torre Brisa da Primavera terminou de falar, um jovem de postura imponente tomou a palavra. Eu quero comprar uma, é ela. E apontou para a garota de cabelos rosados que o senhor se havia notado antes. O gerente da Torre Brisa da Primavera parecia ser um homem esperto. Ao ver que o jovem era generoso, começou a bajulá-lo. Ora, o senhor tem um ótimo gosto. Deixe-me contar uma coisa. Jiamen perguntou baixinho para o senhor Xiao. Irmão Xiao, aquela garota tem algo de especial? O senhor Xiao respondeu rapidamente. O talento dela para o cultivo é excepcional. Se comprá-la e treiná-la bem, será uma força considerável. Além disso, pode cuidar bem de mim no dia a dia. Jiamen perguntou, confuso. Só isso? Ele gaguejou. Jura? Ela o encarou profundamente e o assustou um pouco. Vendo que a sinceridade nos olhos dele não era tão grande assim, concordou. Então leve-a. O senhor Xiao perguntou, animado. Sério? Ela se virou e sorriu. Sério? Então, irmão. O senhor Xiao não teve tempo de terminar, quando alguém o interrompeu em voz alta. Ei! Será que aquele não é o jovem mestre Jian Xuan, de Jianshen, em Qingzhou? Ora, realmente era Jian Xuan. O que ele está fazendo em nossa cidade Tianyu? As pessoas ao redor começaram a cochichar. Alguém ainda não sabe? Dizem que o jovem mestre Jian Xuan veio à cidade Tianyu para pedir a mão de alguém em casamento. É verdade. Realmente é o jovem mestre Xuan. Jian Xuan desfrutava dos aplausos dos moradores, orgulhoso. Ora, parece que minha fama não é ruim. Ainda há quem me conheça nesta cidade Tianyu. Ótimo. Jiamen, vendo a situação, disse ao senhor Xiao. Irmão Xiao, acho que não vamos conseguir comprar aquela garotinha. Ao ver a situação, ele retrucou. Por quê? Quem é esse Jian Xuan? Nesse momento, Jiamen começou a apresentá-lo.
Jian Xuan é discípulo de uma grande família de Qingzhou. Pode-se dizer que é um discípulo direto. Diferente de Tian Yuan, Qingzhou quase não tem seitas supremas, mas tem inúmeras famílias poderosas. Jian Xuan pode ser considerado o terceiro na hierarquia. Xiao Shen respondeu com desdém. Isso não é nada. Não passa de um terceiro qualquer. Mas ele não disse isso baixinho. Todos ouviram, e tanto a pessoa mencionada quanto os presentes ficaram surpresos. Jian Xuan, ao voltar a si, questionou imediatamente. Quem foi que disse isso? Jian Men tratou de explicar. Quem foi? Irmão Xiao Shen, o que você está dizendo? Para se tornar uma família poderosa em Qingzhou, é preciso ter pelo menos 3 mestres no estágio União. Se Jian Xuan está em terceiro, devem ter pelo menos 10 mestres nesse nível. Xiao Shen pareceu levar um tapa ao ouvir isso. E voltou a perguntar a Jian Men. Eles são tão mais fortes que Tian Yuan? Ela respondeu, desanimada. Quem disse que Tian Yuan é a mais fraca? O subordinado de cabelo branco de Jian Xuan, depois que terminaram de falar, apontou para eles e gritou. Ei! Vocês querem morrer? Como ousam falar do nosso jovem mestre? Xiao Shen, ao ver que ele o apontava, ficou com o rosto sombrio na hora. Ameaçou em voz baixa. Repita isso se tiver coragem. Ele encarou o outro com um olhar penetrante e murmurou baixinho. O subordinado de cabelo branco tremeu todo. Pensou consigo mesmo. Que tipo de pressão é essa? Dá vontade de se ajoelhar sem perceber. Xiao Shen, ao ver a reação, disse, já que entendeu o erro, melhor assim. Depois apontou para a garota ruiva que os dois disputavam. Eu quero essa garota. Os outros podem ficar com o resto. Jian Xuan ficou tão irritado que não conseguiu falar. Seus subordinados apareceram atrás dele para apoiá-lo. Os olhos de Jian Xuan estavam vidrados, como se tivesse consumido drogas. Foi então que ele falou, com um tom sedutor. Mestre, repita o que disse. Mas, para a surpresa de todos, Xiaxin foi ainda mais arrogante que Jian Xuan. Com uma postura de quem não teme nem o céu nem a terra, declarou. Você não merece que eu repita. Isso deixou os capangas e os presentes ao redor boquiabertos de espanto. Pois era a primeira vez que alguém ousava desafiar Jian Xuan tão abertamente. Esse cara está completamente louco, vai morrer cedo. Esse garoto está ferrado. Jian Xuan perguntou a Xiaxin, garoto, você sabe de qual família de Qingzhou eu sou? Mas Xiaxin, impassível, passou direto, ignorando completamente a pergunta de Jian Xuan. Foi direto até o gerente do pavilhão Brisa Primaveril e perguntou. Quero essa cortesã principal, quanto custa? Além de enfurecer Jian Xuan, deixou o gerente do pavilhão Brisa Primaveril sem saber o que fazer. O gerente só conseguiu gaguejar, esse assunto. A garota de cabelos vermelhos, sentada no palco apoiando o queixo, também ficou confusa, perguntando-se por que brigavam por ela. Jian Xuan ficou furioso, seu desgraçado. Isso já é demais. Mas logo ele pensou melhor, não, isso não faz sentido. Não existe alguém tão estúpido assim no mundo. Sabendo que sou Jian Xuan, ainda ousa agir assim? Entendi, ele está fingindo ser fraco. Não, não é isso. Alguém está me armando uma cilada, mas quem? Será a família Zhu ou a família Wang? Espere. Há outra possibilidade. Esse garoto ainda não conhece o mundo. Jian Xuan deu um sorriso frio, é claro. Um inseto insignificante. Como poderia me enganar como os outros? Não vai demorar. Ele apertou os punhos novamente. Rangendo os dentes, pensou, espere. Estágio do corpo carnal. Correto. Exatamente o estágio do corpo carnal. Assim ele teria chance de fingir fraqueza para atacar com força. Então ele voltou a refletir. Ainda não fazia sentido. A lógica é simples assim. Se eu conseguir pensar nisso, outros também conseguiriam. Com certeza querem me fazer cair em uma armadilha. Adivinhar me faria pensar que descobri o jogo deles. Em seguida, ele olhou para a bela Jian Mang do outro lado. Não. Há outra possibilidade. É que essa família quer se exibir na frente da criada. Jian Xuan mal olhou para Jian Mang e já ficou encantado. Espera. Essa criada é realmente linda. Embora eu tenha vindo aqui para pedir a mão em casamento. Mas se pudesse ter mais uma concubina, não seria uma má ideia. Jian Mang não parava de olhar para Si Shen, o que deixou Jian Xuan desconfiado. Não. Parece que o dono da casa gosta muito daquele rapaz tolo. Então, será que eu deveria eliminá-lo? Eliminá-lo. Entendi. Essa armadilha é para me fazer matá-lo. Matar alguém na cidade Tianyuan daria a eles algo para me chantagear. Esse cara que pensa demais acabou ficando confuso. Após ponderar, Jian Xuan deu um sorriso frio. Jian Xuan riu com desdém e fez uma careta. Apontando para o rosto de Si Shen, disse. Você quer que eu te mate? Mas não esperava que eu descobrisse seu plano, garoto. Você ainda tem muito que aprender.
Ao ouvir as palavras de Jian Xuan, Sishen passou de uma pessoa normal para um idiota, cheio de interrogações no rosto. O que esse idiota está dizendo? Ele apenas perguntou algo sem pensar e voltou a negociar com o gerente da Xunfinlu. A mesma frase. Eu não gosto de repetir as coisas. Agora parece que o mais cansado não é Jian Shu ou Sishen, mas o gerente, que precisa agradar o chefe. Bom, isso. Ele não sabia como deixar os dois satisfeitos. Jian Xuan ficou ainda mais irritado. Continuou apontando para o deus demônio e xingando. Garoto, você ousa me ignorar. E então começou de novo com aquele discurso enrolado. Ele ousa me ignorar. Deve estar querendo me provocar. Depois voltou a cutucar o nariz. Eu jamais cairei nessa. Achando-se esperto, começou a rir sozinho. Haha. O deus demônio observava ao lado e comentou. Esse Jian deve ter algum problema na cabeça. Sempre agindo como louco. O deus demônio estava negociando com o encarregado do pavilhão do vento quando, de repente, a garotinha ruiva começou a soluçar. Depois rosnou como um rei da floresta. Após alguns rosnados, fez uma série de movimentos estranhos. Assim que o deus demônio percebeu, pressionou-a com o olhar para que se sentasse quieta. Em seguida, jogou rapidamente um saco de dinheiro para o encarregado do pavilhão do vento. O pagamento de hoje está suficiente, não precisa de troco. Ao ser bombardeado com dinheiro, ele só conseguiu ficar boquiaberto. Ficou paralisado e soltou uma risada seca. Antes que pudesse reagir, o deus demônio já havia pulado no palco e disse para a garota ruiva. Vou te levar. Vem aqui. Jian Xuan foi tratado como se fosse invisível e ficou furioso. Isso é simplesmente não dar a mínima para ninguém. De repente, um recém-chegado acenou para chamá-los. Parem aí. Esperem. Então se curvou respeitosamente para Jian Xuan. Senhor, não é o jovem Jian? Não esperava encontrá-lo aqui. Jian Xuan nem sequer respondeu. Virou-se e apontou para o deus demônio, xingando. Garoto, você ousa roubar algo do jovem Jian. Não quer mais viver, é? Some daqui agora. Senão vai ver do que sou capaz. O deus demônio, ao ouvir a ameaça, não só não teve medo como respondeu com arrogância. Lá vem outro que não tem medo de morrer. Jian Xuan nem sabia quem era o recém-chegado. Pensou consigo mesmo. Quem é esse cara? Nunca o vi antes. Parece um admirador meu. Pensando nisso, Jian Xuan se sentiu feliz de novo. Que timing perfeito. Embora eu não possa agir pessoalmente, posso resolver esse garoto pelas mãos de outra pessoa. De repente, ele levou um susto e disse, não, não é isso. Jian Xuan segurou a cabeça, parecendo apavorado. Logo depois, ficou extremamente sábio, como se entendesse tudo. Ele apontou diretamente para a pessoa que acabará de chegar. Começou a encenar sua grande farsa de incriminação. Vocês dois são irmãos de sangue. Esse moleque não passa de um invólucro podre, mas ousou me desafiar. O objetivo dele com certeza é me fazer agir, para que as outras duas grandes famílias tenham uma desculpa para me prejudicar. Ao ouvir isso, o recém-chegado negou rapidamente. Não é nada disso. Mas Jian Xuan não parava de falar, insistindo no assunto. Mas meu cultivo já alcançou o ápice do reino das habilidades divinas. Se eu realmente me enfurecer e agir, você não terá a menor chance. Mesmo que o plano dê certo, você perderia a vida. Isso, para você, claramente não vale a pena. Então vocês dois armaram esse teatrinho juntos. Na superfície, parece que foi meu subordinado que agiu e feriu alguém. Assim, as duas grandes famílias teriam motivos para me acusar, tudo de forma justificada. Mas, na verdade, vocês dois são cúmplices. Ele age, enquanto você se salva. Jian Xuan, então, ficou de cabeça para baixo, demonstrando total desprezo pelo plano deles. Não esperavam por isso, né? Seu plano é engenhoso, mas não me engana. Jian Xuan achava que estava parecendo incrível, mas Xiaxin o via como um idiota. Os subordinados de Jian Xuan, com aparências estranhas, ficaram confusos do lado de fora, mas ainda assim concordavam cegamente. Embora não entendessem nada do que o jovem mestre estava dizendo. O jovem mestre Jian estava certo. Sim, o jovem mestre Jian está certíssimo. Até mesmo o recém-chegado, de identidade desconhecida, batia no peito em apoio. Hesitante, ele disse a Jian Xuan. Jovem mestre Jian, não entendi nada do que o senhor disse. Mas estou do seu lado. Jian Xuan, vendo que todos estavam confusos depois de tanto falar, ficou com o rosto roxo de raiva. Antes que pudesse terminar, gritou furioso. Cale a boca. Jian Xuan, isso não tem nada a ver com você. Xiaxin, que estava assistindo a tudo de lado, de repente comentou. As pessoas de Qinzhou são todas malucas? Discutir com esse tipo de pessoa é pura perda de tempo. Em seguida, consumindo seu poder divino, virou-se para a garota de cabelos ruivos para parabenizá-la.
De agora em diante, você será minha. Você aceita me reconhecer como seu mestre? Xiaoliao acabou de acordar, e a garota rosnou, demonstrando raiva. Mas, com um simples olhar dele, ela sentiu obedientemente. Xiaoliao imediatamente segurou sua mão, querendo levá-la embora. Venha comigo. Antes que conseguissem sair do pavilhão brisa primaveril, foram interrompidos por Jian Xuan. Espere. Ele fez um gesto com a mão. Jogou uma bolsa de dinheiro ainda maior e disse. Já que é negócio, claro que quem oferecer mais leva. Aqui dentro tem 100 pedras espirituais. Isso vale cerca de 10.000 moedas de ouro. O dono do pavilhão brisa primaveril, ao ouvir isso, ficou boquiaberto, babando. Meu Deus! 10.000 moedas de ouro. Jian Xuan disse. Senhor responsável. Essa pessoa tem que ser vendida para mim. Parecia que ele queria disputar a garota diretamente com Xiaoliao. O responsável do pavilhão brisa primaveril, segurando a pesada bolsa de dinheiro, começou a suar frio. 10.000 moedas de ouro. Mas essa escrava só vale 300 moedas de ouro. As pessoas ao redor também ficaram chocadas. Nossa! 10.000 moedas de ouro. Como esperado do jovem mestre Jian. Tão generoso. Jian Men, ao ouvir o preço, sentiu como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Sua reação foi parecida com a dos outros. 10.000 moedas de ouro? O responsável do pavilhão brisa primaveril começou a enrolar de novo. Devolveu Xiaoliao, recusando com jeitinho. Bem, eu sou um comerciante. Claro que vendo para quem pagar mais. Então essa escrava será vendida para o jovem mestre Jian. Jian Xuan deu um sorriso frio. Pensou consigo mesmo. Usarei meios legítimos para lidar com você. Depois ele começou a se iludir de novo. Haha, eu sou realmente um gênio. Jian Men começou a aconselhar Xiaxin. Irmão Xiaxin, 10.000 moedas de ouro é demais. Acho que até mesmo o mestre não gastaria uma quantia tão grande assim. Jian Xuan exibiu um sorriso malicioso, tentando seduzir a garotinha de cabelo ruivo. É melhor vir comigo. Menininha. De repente, ele agarrou a mão dela e a puxou, sem dar tempo para ela reagir. Depois de conseguir a garota, Jian Xuan ficou tão feliz como se tivesse encontrado um tesouro. Gastar 10.000 moedas de ouro em uma escrava, embora não valha esse preço. Mas, olhando para a postura delicada da garota, mesmo que ainda não tenha se desenvolvido, no futuro, ela certamente será uma beleza de tirar o fôlego. 10.000 moedas por uma beldade. Também pode ser considerado um bom negócio. Por mais que Jian Xuan se gabasse com orgulho, Xiaxin apenas perguntou em silêncio. Quanto custa a técnica marcial Disha? Jian Xuan parou imediatamente ao ouvir isso. As pessoas ao redor começaram a comentar. Uau, Disha! Não ouvi errado, né? Jian Men também achou que tinha ouvido errado e perguntou de novo. Irmão Xiaxin, o que o irmão acabou de dizer? Xiaxin não respondeu. Apenas encarou Jian Xuan nos olhos, usando pressão para forçá-lo a responder. Responda. Como uma técnica marcial de nível Disha pode ser medida em dinheiro? Mesmo que seja eu, Jian, a técnica Disha não é assim tão simples. De repente, uma energia atingiu Jian Xuan, interrompendo sua resposta, não o deixando terminar a frase. Foi então que Jian Xuan voltou a si. Ao pensar no que tinha acontecido, percebeu que respondeu à pergunta dele sem querer, e quase revelou segredos da família Jian. Ele suava frio, mas ainda tentou manter a calma para responder à pergunta de Xiaxin. Se realmente for para comparar com dinheiro, então uma técnica marcial de primeiro nível Disha, pelo menos 30.000 de ouro. Quanto maior o nível, mais caro fica. Assim que Jian Xuan terminou de falar, Xiao Shen logo interveio. Então vou trocar o manual de cultivo de nível terrestre superior por essa escrava. O encarregado, diante disso, não soube como decidir. Só conseguiu balbuciar algumas palavras. O quê? Ei! As pessoas ao redor não conseguiram conter o riso. Achavam que era o quê? Era só um manual de nível terrestre superior. Ha. Mas depois de ouvirem com atenção, as pessoas começaram a se perguntar umas às outras. Então cochicharam, só então começaram a entrar em pânico. Superior. Terrestre. Que terrestre? Um manual de cultivo de nível terrestre superior? Só para trocar por uma escrava? Jiao Xuan apontou para o rosto dele e disse diretamente. Você pirou? Sabe o que significa um manual de nível terrestre? O dono da Torre Primavera, que estava no andar de cima, reconheceu Xiao Shen como discípulo da seita Nuvem Verde e perguntou aos subordinados. Aquele garoto não é da seita Nuvem Verde? Que manual de nível terrestre? Em seguida, respondeu a si mesmo. Ha. Nem fale.
Até a seita nuvem verde não abriria mão de um manual de nível terrestre. Jovem, cheio de ímpeto, hein? Claro, aqueles subordinados intrometidos sugeriram por trás. Patrão, deixe eu ir. Ele nem terminou de falar e foi interrompido pelo dono. Não precisa. Afinal, eles ainda não causaram confusão. Quando causarem, é melhor que saibam quem manda na Torre Primavera. Ah! Depois de muita discussão, achavam que a vitória penderia para o lado de Xiao Shen. Mas no fim, ele disse uma frase. É que agora não estou com o manual de nível terrestre. Depois de amanhã, mando alguém trazer para você. O encarregado da Torre Brisa da Primavera não pôde conter um grito de surpresa ao ouvir aquilo. Xiaxin aproveitou a distração do encarregado e tentou levar Jian Men e a garotinha ruiva embora. Jian Xuan, ao ver a cena, não conseguiu esconder um olhar de desprezo. Ha ha ha! Eu achei que você realmente tinha uma técnica de estágio terra. Mas no fim, foi só uma exibição momentânea. Não trouxe consigo? Que desculpa esfarrapada. Você não tem nada para mostrar. Jian Men também ficou preocupado e apertou sua mão com força. Irmão Xiaxin, e a técnica marcial de estágio terra? Xiaxin acariciou suavemente a cabeça de Jian Men para tranquilizá-lo. Fique tranquilo. Eu sei o que estou fazendo. Em seguida, os três tentaram sair da Torre Brisa da Primavera em silêncio, como se ninguém estivesse ali. O homem que antes tratava Jian Xuan com tanta reverência surgiu de repente, gritando. Ei, pare aí! Ele murmurou para si mesmo. O jovem mestre Jian apareceu. Sou totalmente leal ao meu senhor. E continuou. Ousam roubar algo do jovem mestre Jian? Querem morrer? Você está procurando encrenca. Nesse momento, Jian Xuan, certo de que suas suposições estavam corretas, ficou observando a cena com desdém. Que patético. Finalmente agiu. Agora esse sujeito vai acabar gravemente ferido. Assim, nosso plano terá sucesso. Eu já tinha deixado claro antes. Esse cara não é dos nossos. Ele desferiu um soco nas costas de Xiaxin. Estava todo animado, achando que havia acertado Xiaxin, mas não percebeu. Para sua surpresa, não conseguiu se aproximar, o que o deixou confuso. Ao ver isso, gotas de suor escorreram pelo seu rosto, encharcando. Eu não tenho nada de errado, por que não consigo chegar perto? De repente, Xiaxin virou-se bruscamente. Ninguém soube o que aconteceu, mas o homem que bajulava Jian Xuan de repente cuspiu sangue e caiu para trás. Ele ainda gemeu algumas vezes antes de cair pesadamente no chão. Logo em seguida, desmaiou. As pessoas ao redor começaram a cochichar. O que aconteceu? Por que ele desmaiou de repente? Não faço ideia. Deve ter usado algum tipo de feitiço. As roupas de Jian Xuan estavam encharcadas de suor. Pensou consigo mesmo, a aura daquele homem é realmente assustadora. Mesmo diante da minha família, nunca senti tanto medo. Quem será esse homem? Um ancião no andar de cima agradeceu baixinho aos céus. A pressão era avassaladora. Alguém no 9º nível do domínio da cultivação como eu, diante dessa situação, não teve coragem de reagir. Ainda bem que não o irritei antes. Jian Men foi direto ao ponto. Irmão Xiao Shen, desde que meu irmão acordou, sinto que ele está cada vez mais diferente. Assim que ela terminou de falar, Xiao Shen acariciou sua cabeça para tranquilizá-la. Não fique imaginando coisas. Um vendedor ambulante está chamando clientes. O bolo de flor de osmanthus, cheiroso e barato, chamou a atenção da garotinha ruiva, que correu em direção à barraca de doces. Ela inspirou profundamente o aroma que vinha de lá. Xiao Shen também percebeu e tentou puxar a corda, mas ela rosnou em protesto, e ele não entendeu. Xiao Shen gritou bravo. Se não obedecer, vou te devorar. Jian Men viu que a garotinha ruiva só fazia sons como e a zombou. Essa garotinha é engraçada, não sabe falar? O comunicador tocou de repente. Xiao Shen olhou e murmurou. Finalmente começou. Jian Men perguntou curiosa. Irmão Xiao Shen, meu irmão disse que algo ia começar, mas ele mudou de assunto. Não é nada, vamos embora. Meu irmão me puxou para continuar o passeio. Jian Men ficou tão feliz que largou a corda que prendia a garotinha ruiva e gritou. Ótimo! Inúmeros discípulos se reuniram no palco de batalha do Pico da Espada Divina, no pavilhão Qingjin. O líder do Pico da Espada Divina convocou os discípulos. O clã Qingjin cometeu insubordinação. Hoje, vamos varrer o clã Qingjin com sangue. Os discípulos responderam em uníssono. Varrer o clã Qingjin com sangue. Varrer o clã Qingjin com sangue. Liao e Qingjin também lideram um grupo de discípulos gritando em uníssono. Vamos arrasar a seita Qingjin. Após arrasar a seita Qingjin, Jiao Xuan voltou à pousada e contou tudo para sua Jiajia. Ao invés de receber consolo de Jiajia, acabou levando uma bronca. Inútil. Apenas um núcleo celestial já te deixou apavorado desse jeito?
Jiao Xuan tentou explicar. Jia, não é medo. É que aquele garoto é realmente forte. Você não sentiu a aura que ele emanava, eu só vi algo assim em você, Jia. Após refletir um pouco, Jia disse, como meu sucessor, você nem isso consegue enxergar. Você foi enganado. Aquele garoto deve ter algum artefato para amplificar sua aura. Xuan, afinal, você está no auge do estágio dos poderes místicos. Para te intimidar com aura, seria preciso pelo menos alcançar o estágio da união com o Dão. Esse garoto no núcleo celestial. Além daquele velho da montanha da espada divina, só alguns cultivadores solitários, no máximo 3. 5 pessoas. Se o garoto é tão jovem como você diz, como poderia estar no estágio da união com o Dão? Depois de ouvir, Jiao Xuan ponderou e percebeu que as palavras de Jia faziam sentido. Vendo que ele parecia ter entendido, Jia continuou, pau que nasce torto, morre torto. Xuan, chamei você hoje porque tenho outra missão para você. Jiao Xuan respondeu prontamente, estou às ordens. Acabei de receber uma mensagem da sede do clã, devemos eliminar uma seita e levar alguém de lá. Deixo isso com você. Mandarei o ancião Dunfin para te ajudar. Jiao Xuan aceitou a ordem, intrigado. Que seita é essa para precisar da ajuda do ancião Dunfin? Ele refletiu consigo mesmo. O ancião Dunfin já havia alcançado o estágio da união com o Dão há 10 anos, e é um louco, só pensa em cultivar. 3 anos atrás, ele avançou para o segundo nível da união com o Dão e voltou a se isolar. Agora, seu poder deve ter chegado ao 3º nível. Após um momento de silêncio, Jia respondeu, a seita Qinjun. Com montanhas imponentes e bandeiras tremulando ao vento, os líderes das 3 grandes forças se reuniram diante dos portões da seita Qinjun. Os discípulos da guarda entraram em pânico e correram para o salão interno. Vão avisar o grão-mestre. Os discípulos do salão também ficaram em pânico. Todos tentavam desesperadamente fugir. O que está acontecendo? Alguns até se ajoelharam no chão, chorando alto. Por que as 3 grandes forças vieram nos atacar? Eu ainda não me casei. Não vou morrer, irmão, não tenha medo. Ainda temos o venerável dos 9 céus. Droga, as 3 grandes forças vieram com tudo, o venerável também está perdido. Os líderes das 3 forças gritavam do lado de fora. Duan Silian, saia logo, ou vamos atacar à força. Os discípulos da guarda tentavam impedi-los com espadas. Não se aproximem. O grão-mestre chegou. Nesse momento, Duan Silian e alguns anciãos apareceram. Um dos líderes falou. Duan Silian, hoje é o dia do fim da seita Qinjun. Duan Silian baixou a cabeça e pensou, há pelo menos 10 mestres no auge do estágio dos poderes místicos aqui. Eles têm um poder militar imenso, só de olhar já dá para prever o resultado de uma guerra. Nesse momento, o Ulai fala sobre o assunto dos suprimentos. Ouvi dizer que vocês se renderam a um cara chamado Zhu Tianzun, mande ele sair agora. Hoje, nós 3 grandes forças vamos fazer com que ele não tenha nem onde ser enterrado. Duan Silian dá um sorriso frio na superfície e diz, Zhu Tianzun é uma pessoa de que nível? Vocês acham que podem vê-lo quando quiserem? Mas por dentro, está desesperado como formiga em panela quente. Ah, mestre, por que ainda não voltou? A situação aqui é completamente diferente da tensão no portão da nuvem verde. Xiao Shen e Jiamen trazem a garotinha de cabelos ruivos que estava brincando na movimentada feira. Jiamen segura o braço de Xiao Shen e se apoia em seu ombro, dizendo, irmão Xiao Shen, hoje me diverti tanto. Xiao Shen usa a outra mão para acariciar a cabeça de Jiamen, mas esquece que ainda estava segurando a corda da garotinha ruiva. Ao perceber, entrega a corda para Jiamen e a instrui. Ah, você pode levar ela para dar uma volta primeiro, tenho algo para resolver. Depois eu volto para te buscar. Jiamen responde na hora, tudo bem, irmão Xiao Shen. Garotinha de cabelos ruivos, seja boazinha e obedeça à irmã, senão vou te assar e comer. A menina assente obedientemente. Antes de ir, Jiamen diz, irmão Xiao Shen, tem um lugar chamado Pavilhão Púrpura na cidade Tianyuan, a comida lá é deliciosa. Vou garantir um lugar, assim o irmão pode comer direto quando voltar. Xiao Shen responde sorrindo, tudo bem, assim que resolver isso, volto para comer. No comunicador, aparece a mensagem de Xiao Shen para Duan Silian, aguente firme. 1 hora depois, eu volto. Duan Silian lamenta em pensamento, eles têm mais de 10 mestres no auge do reino da comunicação espiritual, como vou aguentar? Depois de ler a mensagem, Duan Silian respira fundo, cria coragem, olhando para baixo com autoridade, diz, dou a vocês uma última chance. Se rendam ao portão da nuvem verde. Vocês têm 1 hora para pensar. Os discípulos do portão da nuvem verde ficam furiosos ao ouvir isso. Espere, o que o líder acabou de dizer?
Mandar eles se renderem a nós? Não ouvi errado, né? Os líderes das três grandes forças também ficam chocados. Quem imaginaria que Duan Silian ousaria ser tão arrogante? O Palácio Qingbo toma a palavra primeiro. Duan Silian, acho que você pirou. 1 hora? Nem precisa, já posso te dizer. Hoje vamos acabar com o portão da nuvem verde. King Hao também responde. Duan Silian, que tipo de truque os Utianzun usou em você? Com o portão da nuvem verde, nem se unissem as três grandes seitas. Só o Vale da Ilusão sozinho já seria suficiente para esmagar vocês. O Ulai não fica para trás, é isso mesmo, vocês estão se superestimando. Duan Silian continua arrogante. Os métodos do mestre Zutianzun estão além da sua imaginação. Se não quiserem se render, não me culpem por não ser educado. Assim que termina de falar, ele grita. Apareçam! Correntes de energia espiritual envolvem Duan Silian e os outros instantaneamente. Os membros das três grandes forças também falaram. Então tá bom, vamos começar a guerra. Duan Silian empunhava um artefato em forma de arma, com um ar imponente, e gritou alto, lançando um ataque contra os inimigos. Entendi. King Yi emanava uma luz roxa e olhava para ele com desdém. Blefe. O Ulai cruzou os braços, canalizando energia espiritual vermelhas, ombando de sua arrogância. Os três líderes, com suas luzes roxa, dourada e vermelha, destacavam-se diante do portão da nuvem azul. Os homens de Duan Silian correram para dentro e assumiram uma formação defensiva. A barreira defensiva cobriu toda a nuvem azul, deixando os inimigos do lado de fora boquiabertos e sem saber o que fazer, incluindo vários mestres no auge do reino das habilidades divinas. Um deles perguntou, Ei, o que Duan Silian está aprontando? O que é isso? Duan Silian, dentro da barreira, disse com arrogância, King Ba, você não acha que eu vou lutar até a morte com você, né? Este é o grande arranjo do céu e da terra, o mais poderoso da nuvem azul. Vamos ver se vocês conseguem quebrá-lo. King Ba ouviu e caiu na gargalhada. Como diz o ditado, recuar sem lutar combina com a imagem de vocês, covardes. Vamos ver por quanto tempo essa barreira vai proteger vocês. King Yi logo percebeu algo estranho. Claramente, Duan Silian estava ganhando tempo. Se não estou enganado, aquele tal de Zutianzun nem está na nuvem azul agora. King Ba concordou. Eu também acho isso. Mas mesmo que Zutianzun chegue, não vai salvar a nuvem azul. King Ba deu a ordem, todos ouçam. Ataquem com tudo. Lavem a nuvem azul com sangue. Os discípulos das três grandes forças liberaram sua energia espiritual, e mais de 10 mestres no auge do reino das habilidades divinas atacaram ao mesmo tempo. As energias espiritual azul, vermelha, roxa e dourada iluminaram todo o céu, e explosões estrondosas ecoaram. Mas o primeiro ataque não pareceu causar nenhum dano à barreira. Duan Silian perguntou, e aí? King Ba já esperava por isso. Interessante. Quero mesmo ver se a barreira de vocês aguenta mestres no auge do reino das habilidades divinas. Os mestres no auge do reino das habilidades divinas das três forças se reuniram, combinando seus golpes para atacar um único ponto da barreira. No início, estava gelado como geada. Depois, ardente como fogo, mas a barreira não sofreu nenhum dano. As pessoas lá dentro comemoraram. Uau, a barreira aguentou. Duan Silian lembrou do passado. Há anos, o mestre passou este arranjo, dizendo que ninguém abaixo do reino da União poderia quebrá-lo. Só espero que aguente um pouco. Duan Silian se esforçava para manter a barreira, rezando em silêncio. Ancestral. Volte logo, por favor. Os discípulos da nuvem azul, vendo que os inimigos não conseguiam romper a barreira, começaram a relaxar e provocar. E aí, não iam lavar a nuvem azul com sangue? Por que não entram? Vamos, venham. Alguns até jogaram pedras para provocar. Que besteira! Se tem coragem, saiam daí, vamos esmagar vocês. King Ba sorriu e comentou, a barreira da nuvem azul é realmente interessante. Então, disse a Ulai e King Yi. Nós três avançamos juntos, firmes como aço, ferozes como fogo e delicados como pétalas, unindo nossas forças para atacar a formação da porta nuvem azul. Como esperado, abrimos um grande rasgo na formação. Duan Silian suspirou, dizendo que esse poder era realmente assustador. A prefeitura Qingba, aproveitando a vantagem, ordenou aos discípulos que continuassem atacando aquela brecha. Seus discípulos, com a moral elevada, riram alto. Continuem, continuem. Ataques incessantes foram lançados simultaneamente contra a formação, e luzes deslumbrantes brilhavam em cores extremamente vibrantes. A formação começou a apresentar cada vez mais falhas. Duan Silian suspirou em segredo.
Isso não é bom. O Ulai ainda nem agiu, e a espada Shueisha já está queimando a formação com estalos, até que ela finalmente desmorona. Os membros da Porta-Nuvem Azul murmuraram, desesperados, dessa vez, estamos perdidos. O que faremos? Yui Kingdom aproveitou para gritar, ha ha ha, invadam. Lavem a Porta-Nuvem Azul com sangue. Duan Silian, sem se deixar intimidar, ordenou, todos os discípulos da Porta-Nuvem Azul, ouçam. Enfrentem o inimigo. Todos responderam em uníssono, sim. E logo canalizaram sua energia espiritual para atacar. Ótimo! Os discípulos das três grandes forças também avançaram, matem. Uma batalha caótica estourou rapidamente. As cores deslumbrantes da energia espiritual eram belas, mas mortais, com os discípulos lutando principalmente em duelos individuais. Porém, apenas o Ulai sozinho conseguia derrotar 2 ou 3 discípulos no auge do reino das manifestações divinas com facilidade. King Niao usava sua leveza para se mover entre os inimigos, deslizando com agilidade entre eles. Seus golpes envelheciam os adversários instantaneamente, transformando os jovens em velhos decrépitos. Duan Sili acabará de derrubar um discípulo no auge do reino das manifestações divinas quando outro surgiu logo em seguida. Ele pensou, outro no auge do reino das manifestações divinas, agora sim, estamos perdidos. Mal terminou de pensar, virou-se e viu o punho de Yui Kingba quase encostando em seu rosto. Claro, ele recebeu o golpe em cheio e foi arremessado para longe. Ambos atacaram ao mesmo tempo, com a energia do gelo e do fogo se chocando frontalmente. Após alguns momentos de luta, Yui Kingba disse com desdém, Duan Silian, você é muito fraco. Assim que terminou de falar, canalizou sua energia e o arremessou novamente. Duan Silian caiu no chão, desajeitado, cuspindo um jato de sangue. Yui Kingba, testando, desferiu mais um golpe contra ele. Em seguida, pisou na cabeça de Duan Silian, enterrando-a no chão. Com um sorriso frio, Yui Kingba disse, Duan Silian, a Porta-Nuvem Azul acabou. No entanto, mesmo nessa situação, Duan Silian ainda conseguia sorrir e respondeu calmamente. E daí? Yui Kingba pensou que ele havia enlouquecido. Você, como ainda consegue sorrir? Será que perdeu a razão? Então, Duan Silian disse entre dentes, ancião, o senhor finalmente chegou. Em seus olhos marejados, surgiu a figura de Xiao Shen. Yui Kingba olhou na mesma direção e ficou chocado. O que? Ele perguntou, confuso. Quem é você? Xiao Shen usava uma máscara. O misterioso personagem declarou, vocês têm 3 respirações para se ajoelharem e se renderem. Caso contrário, não haverá perdão. Yui Kingba soltou Duan Silian e ergueu os olhos para o céu. Duan Silian disse, aliviado. Ancião, o senhor finalmente chegou. Alguns anciãos também agradeceram aos céus, aos veneráveis dos céus. Finalmente chegamos, ufa. Milhares de discípulos recebem em uníssono, o venerável dos 9 céus chegou. O venerável dos 9 céus finalmente chegou. Além daqueles que confiam cegamente em Xiaxin. Ainda há quem duvide de sua capacidade. Será que esse venerável dos 9 céus consegue enfrentar tanta gente? Outros discípulos retrucaram. Que bobagem, o venerável dos 9 céus com certeza consegue. O Sr. Kingbo não teve paciência para ouvir mais elogios ao venerável dos 9 céus. Ele perguntou, então você é esse tal de venerável dos 9 céus, certo? Você ousa tirar a máscara? Ei também começou a provocar, isso mesmo, tire a máscara e deixe este velho ver que cara de rato você tem. Xiaxin disse com arrogância, haha, querer que eu tire a máscara não é impossível. O Sr. Kingbo exclamou surpreso, enquanto o venerável dos 9 céus usava sua técnica de leveza, pousando suavemente no chão. Parado no meio do cerco das 3 grandes forças, ele disse, estou bem aqui. Se vocês tiverem coragem de tirar minha máscara, venham tentar. Lê Kingbo ficou animado na hora. Ha ha ha, que arrogância! Então deixe-me tentar. Ele começou a se aproximar de Xiaxin, mas parou de repente após alguns passos. Ao lado, ele ficou confuso e perguntou, Lê Kingbo, por que parou? Se você não vai, eu vou. Moleque, morra! Na verdade, Lê Kingbo já tinha pensado bem, pois Docilian também era um herói respeitado, e se ele decidiu se submeter, isso significa que o venerável dos 9 céus tem algum poder. Ele não podia cair numa armadilha, por isso Lê Kingbo parou de repente. Já Oli, impaciente, avançou contra o venerável dos 9 céus. Ele lançou um olhar rápido para a máscara. Quer morrer? Em seguida, gritou o nome da técnica. Uivo da alma ferida. Com esse golpe, bastava ficar parado para fazer todos os inimigos resistirem com todas as forças. Lê Kingbo pensou, aterrorizado, essa técnica é assustadora.
Que nível é esse? Sétimo ou oitavo estágio terreno. Enquanto isso, o Oli ficou com o rosto escuro, as roupas em farrapos, como se seu cérebro tivesse travado várias vezes em um instante. Os discípulos da seita Qinjun não economizaram nos elogios. Uau! O Venerável dos Nove Céus é incrível, tão poderoso. Com um leve toque, o Venerável dos Nove Céus derrubou o Oli, ainda não totalmente recuperado, fazendo-o cuspir espuma e cair no chão. O Venerável dos Nove Céus achou tudo muito entediante e disse: venham todos juntos. O Sr. Qingbu ficou furioso. Tá bom, foi você quem pediu. Todos os discípulos das três grandes forças avançaram ao mesmo tempo, gritando: ataquem! Vinguem o líder! Qin Jiao, com medo de passar vergonha, desprezou o método. PFF, atacar em grupo, todos juntos? Que covardia, eu não vou participar. Duan Silian também não gostou. Sr. Qingbu, não imaginei que você fosse tão fraco. Tanta gente contra um só, ainda tem coragem de falar em honra? Honra? Quando vocês estiverem todos mortos aqui, quem vai saber? O Zoom dos Inúmeros Céus abriu a boca para elogiar. Excelente! Agora dê mais um chute no Ulai. Com um soco, ele fez Lê Qingbu cuspir sangue pelo nariz e pela boca. Um mestre de nível poder divino tentou atacá-lo pelas costas com uma shuriken, mas ele desviou com facilidade. O Zoom dos Inúmeros Céus esmagou o rosto do oponente com a mão e bateu sua cabeça violentamente no chão. O homem que segurava a shuriken gritou de dor e implorou por misericórdia. Os mestres de nível poder divino não perdiam nenhuma oportunidade de atacar. Assim que o Zoom dos Inúmeros Céus lidava com um, outro já aparecia atrás dele. Mas como as coisas poderiam ser tão fáceis? O Zoom dos Inúmeros Céus virou-se de repente. Como ousa me atacar pelas costas? Ele desferiu um golpe com a palma da mão. Uma onda de energia azul atravessou o corpo do homem. O Ulai, que havia acordado sem que ninguém percebesse, voou de longe e gritou: morra! Esta é a técnica suprema da minha seita Chama Ardente, a palma divina da chama. O Zoom dos Inúmeros Céus não pôde deixar de elogiá-lo. Esse velho aguenta pancada como ninguém. Ele saltou do chão e ficou no mesmo nível de Ulai, que voava em sua direção, deixando-o apenas gritar seu nome, confuso. Moleque insolente, não tem outro jeito. O Zoom dos Inúmeros Céus deu um chute em Ulai, que soltou um grito de dor. Que azar! Em seguida, ele o jogou com força no chão. E, para piorar, deu mais um chute, acompanhado de uma provocação. Deitado tão confortável assim, quem mandou você acordar? Eu ainda tenho uma técnica que desce dos céus, não sou fraco como você. Enquanto o Zoom dos Inúmeros Céus conversava com Ulai, milhares de espadas de vento se reuniram. Lê Qingbu sorriu friamente. Vamos ver se você consegue bloquear este golpe. 10.000 espadas se reúnem. Esta é uma técnica marcial de 7º nível terreno. Invencível para qualquer um abaixo do nível união com o Dão. Como Lê Qingbu disse, ora se transformava em dourado, ora em roxo, e antes de se manifestar completamente, era impossível prever sua trajetória. Lê Qingbu lançou as espadas contra o Zoom dos Inúmeros Céus, que, como sempre, ficou parado sem se esquivar. As pessoas abaixo começaram a murmurar: 10.000 espadas se reúnem, a técnica sagrada das espadas. Esta era uma técnica do Santo das Espadas. O Zoom dos Inúmeros Céus está morto, com certeza. Mas ele apenas disse com desdém: 10.000 espadas se reúnem? Quem diria que você ousaria dizer isso? Se o caminho da espada do Zoom dos Inúmeros Céus visse sua técnica, morreria de vergonha. O Zoom dos Inúmeros Céus gritou: mão do demônio celestial. Uma enorme mão bloqueou todas as espadas, esmagando-as completamente. Ele zombou: a mão do demônio celestial, uma técnica de 3º nível terreno, é suficiente para destruir sua 10.000 espadas se reúnem. Veja só como sua técnica é fraca. Lê Qingbu rangeu os dentes, querendo xingá-lo: maldito. Mas pensou melhor: esse cara realmente tem habilidades. Nem a 10.000 espadas se reúnem consegue vencê-lo, mas o verdadeiro terror da 10.000 espadas se reúnem não é isso. Lê Qingbu sorriu com malícia: hehehe, você está morto, um dos Inúmeros Céus. Por que não foge? O Zoom dos Inúmeros Céus ficou surpreso. O quê? Os cacos das espadas no chão tremeram e voaram de todas as direções, alguns passando raspando por seu corpo, ferindo-o. No fim, até o venerável Zutian sangrou e caiu, enquanto a mansão Qingba festejava enlouquecida. Alhahahalhanha, Duan Silian e alguns anciãos da seita Qinjun do lado de fora estavam muito preocupados. Venerável Zutian, esta é a agulha sombria. Duan Silian correu até a frente da mansão Qingba. Qingba, por que usou a agulha sombria para atacar pelas costas? Covarde! Mas Qingba, em vez de se envergonhar, se orgulhava de sua estratégia,
não esperava que eu tivesse esse truque, né? A agulha sombria a 100 passos de distância. Ninguém escapa. Desta vez, o venerável Zutian com certeza vai morrer. Ele está sangrando. A história acabou. O ilustrador suspirou para o roteirista. Chefe, você matou o protagonista. Como vou desenhar isso? O roteirista é a única pessoa capaz de derrotar o brilho do protagonista. Não, o roteiro está errado. Vamos reescrever. Ele começou a digitar furiosamente no teclado, a agulha sombria perfurou o espírito da consciência, deixando todos em choque, e então explodiu como fogos de artifício de ano novo. Duan Silian gritou desesperado. Não, isso não pode ser. Os discípulos das 3 grandes seitas começaram a gritar, Viva Lei Kingba! Ah, o mestre é imortal, o mestre é invencível. Lei Kingba ficou ainda mais arrogante, viram? Esse era o seu apoio? Um inútil, um lixo. E ainda assim morreu pelas minhas mãos? De repente, o venerável Zutian coçou o corpo e perguntou, o que vocês estão fazendo? Por que estou me sentindo um pouco incomodado? Lei Kingba ficou apavorado, enquanto Duan Silian e os outros comemoravam aliviados. Que susto! Lei Kingba questionou furioso, impossível. Minha agulha sombria não te causou nenhum dano, afinal, quem é você? O venerável Zutian não disse nada, apenas se aproximou calmamente. Lei Kingba recuou assustado. Você não se aproxime. Mas o venerável Zutian disse tranquilamente, vou te dar uma chance de me acertar. Lei Kingba ficou paralisado, achando que tinha ouvido errado. Como? O venerável Zutian repetiu pacientemente. Estou dizendo de novo, me acerte. Lei Kingba, furioso, cerrou os punhos, sem saber o que fazer, e usou uma técnica desajeitada, não abuse da sua sorte. Você quer dizer que, mesmo parado, eu não consigo te machucar nem um pouco? O venerável Zutian respondeu, você percebeu? Exatamente. Você tem um pouco de talento. Duan Silian, ouvindo o venerável Zutian provocar Lei Kingba, não conseguiu evitar um sorriso irônico. A habilidade desse veterano em ironia é impressionante. Lei Kingba, como parte envolvida, ficou ainda mais irritado, com o rosto vermelho de raiva. As veias saltaram. Estou morrendo de raiva. Então, ele usou sua técnica de voo e subiu aos céus. A espada do eco ressoante, sua arma vital, vibrou. Venerável Zutian, minha técnica vital é uma espada divina única no mundo. Hoje, você vai pagar pelo seu orgulho. Dito isso, ele mordeu os lábios com força, usando sangue para ativar a espada. A espada emitiu um brilho dourado intenso, imponente. Ele fez um selo com as mãos e disse com arrogância, vou te mostrar a técnica secreta da minha seita, o método terrestre da calamidade. 8º nível, 8 espadas do trovão surpresa, além do meu poder espiritual inato e minhas técnicas secretas. Nem mesmo o mestre do reino da fusão ousaria bloquear isso. Zutian Zun, você está morto. Assim que terminou de falar, o ancião Kingba atacou Zutian Zun, e 8 corpos espirituais de espada voaram em sua direção como um vendaval. Zutian Zun mal abriu a boca e já zombou. Fraco demais, seu poder nem se compara ao daquele tal Konguru. Pelo menos ele conseguiu romper minha defesa. De repente, notou aquele nível e cuspiu várias vezes. PFFT, PFFT, PFFT. De dentro da máscara, uma energia espiritual explodiu como uma tempestade, destruindo o ataque do ancião Kimbo. Ele ficou pálido de terror. Isso é impossível. Vários mestres no ápice do reino dos poderes espirituais ficaram boquiabertos. Um simples cuspe destruiu as 8 espadas do trovão? Esse monstro é invencível. Qin Jiao permaneceu em silêncio, enquanto o ancião Kimbo tremia de raiva. Você! Zutian Zun deu um riso frio. Qin Jiao observava e analisava. Sinto que algo está errado. Esse sujeito age igual àquele espírito do fogo chamado Fenshin. Zutian Zun perguntou ao ancião Kimbo. Terminou? Agora é minha vez? Ele voou rapidamente em direção ao líder, querendo acabar logo com essa luta sem sentido. Morra! Vendo Zutian Zun cair na armadilha, o ancião Kimbo riu baixinho. Ainda é cedo para me matar. Ancião Supremo, ataque agora! Zutian Zun ficou alarmado. Hã? Uma espada de lâmina negra e pétalas vermelhas, com cabo dourado, voou em sua direção. O ancião Kimbo desviou rapidamente, evitando a lâmina. Zutian Zun, distraído demais perseguindo, não viu a espada atravessar seu peito. Ele gemeu e foi arremessado para longe. O ancião supremo chegou. Líder, desculpe o atraso. O ancião Kimbo respondeu. Não, você chegou na hora certa. Ancião supremo, mate esse sujeito.
O ancião supremo olhou para o mascarado. Já o atingi. Mesmo que não morra, ficará gravemente ferido. Zhu Tianzun se levantou com dificuldade, tocou o ferimento e sentiu a força do universo, segundo nível do reino da fusão. O sangue jorrava do ferimento, fazendo barulho ao cair. Ele pensou, aquela espada parecia conter um pouco de energia espacial e sombria. Em seu espaço interior, um gás tóxico se espalhava, mas o espaço já havia despertado. O gás tóxico foi neutralizado. O jovem mascarado se levantou confiante, como um protagonista arrogante. De repente, a energia venenosa do ferimento começou a desaparecer. O ancião supremo, de cima, riu friamente. Bom, ainda consegue ficar de pé, mas é só até aqui. O velho desapareceu num piscar de olhos. Zhu Tianzun olhou na direção em que ele foi, espaço distorcido. De repente, a lâmina do ancião supremo atacou Zhu Tianzun novamente. Ele recuou com agilidade para se esquivar. Zhu Tianzun encarou a espada e gritou, rugido do firmamento. Uma enorme barreira azul surgiu, protegendo-o do ataque da lâmina. Um vento forte soprou, deixando o ancião Qinggu, Qin Jiao e os outros atonitos. A pessoa do outro lado também não escapou ilesa. O Zoom celestial caiu desajeitadamente no chão. Você pousa com firmeza e solta um leve suspiro. O ancião supremo logo entendeu. Então você também acabou de entrar no reino da fusão. Não é à toa que ousa ser tão insolente. Os membros do Palácio Qingdu interferiram sem motivo. Esse sujeito já está no reino da fusão. Não é à toa que é tão arrogante. Ele riu com satisfação. Um membro do Palácio Qingdu apontou diretamente para o Zoom celestial. Mesmo que você esteja no reino da fusão, e daí? Não passa de um iniciante. Hoje, você morrerá sob as espadas dos anciões supremos. Zoom celestial se levantou, sacudiu a poeira e disse. Interessante. Você pensou consigo mesmo. Parece que só com a força da lança não será possível vencer, mas agora não tenho outra técnica para derrotá-lo. O Zoom celestial parece ter pensado em algo. Já que é assim, então vou dar tudo de mim. Você começa a invocar uma magia. Todo o seu corpo é envolvido por um vento roxo. Você deveria se sentir honrado. Porque o que está prestes a acontecer, você só verá uma vez na vida. A luz roxa e o vento se intensificam. A partícula forte em sua cintura de repente brilha. As pessoas só conhecem meu cultivo físico como o poderoso X1. Todas as técnicas marciais que aprendi são de tirar o fôlego. Zoom celestial abre os braços. As partículas vítreas também começam a flutuar, mas elas não sabem que o mais forte no cultivo físico do X1 é justamente a técnica mais simples de punhos e palmas. Do outro lado, o ancião supremo também lança seu golpe final. Centenas de espadas aparecem ao seu redor. Então, vamos ver. Até que ponto posso me considerar honrado? As espadas avançam diretamente em direção ao Zoom celestial. Você salta rapidamente para se esquivar. O Zoom celestial desvia dos golpes com um corpo flexível. Você desfere um soco e as espadas se desfazem em fumaça. Isso é Kung Fu. O ancião supremo só pôde olhar, atônito, enquanto seu tesouro era feito em pedaços pelo Tianzun. Ele desferiu um soco. Na mão do Tianzun, um brilho cortou a espada como uma lâmina divina. Todos os métodos do céu e da terra vêm da mesma fonte. O punho é o céu, o pé é a terra. Dominar o caminho do céu e da terra é ser humano. O punho pode destruir imortais, budas, humanos, deuses e demônios. O pé pode esmagar monstros, demônios e espíritos malignos. Este é o cultivo corporal. Fim. O Tianzun retornou ao chão. Seu corpo ainda emanava o brilho de uma espada divina. Aiu disse calmamente. Fazia tempo que não me movimentava assim. Isso fez o ancião supremo cair em reflexão. Sua testa estava coberta de suor frio. Ele disse, hesitante, você é um cultivador corporal. Olhou para o Tianzun. Não achei que você tivesse algum discernimento. O ancião supremo deu uma risada fria. Apontou para o Tianzun e o xingou. Garoto idiota. Como pode se orgulhar de ser um cultivador corporal? Você não passa de um inútil que não consegue condensar energia espiritual. Por isso teve que se voltar para o treinamento físico. E ainda tem a audácia de se vangloriar. Uma rajada de vento soprou de repente. O Tianzun e o ancião supremo pareciam inimigos mortais. O ancião disse. Então deixe-me mostrar que, por mais forte que seja o cultivo, ele de repente apareceu atrás do Tianzun. Não supera quem domina as artes divinas. O Tianzun percebeu e se virou imediatamente. Ele chutou com uma perna flamejante, mas não causou nenhum dano ao ancião supremo. Ao se virar, o Tianzun percebeu que o ancião já não estava ali. Ele já estava no ar, usando seu artefato. Um anel surgiu e envolveu o ancião.
Minha energia espiritual é o próprio vazio. Ela não só me permite criar uma defesa inquebrável. O ancião estalou os dedos levemente. O anel se expandiu instantaneamente, lançando Tianzun para longe. Como também aumenta enormemente meu poder de ataque. Ele se elevou no ar, pronto para executar uma nova técnica mortal. Enquanto isso, eu já havia alcançado o reino da fusão com o Dão. O Dão celestial sentiu, este é o espaço. Esse poder se encaixa perfeitamente na minha habilidade divina. O Supremo acenou levemente com a mão, lançando o celestial para o alto. Ao mesmo tempo, uma barreira circular surgiu, envolvendo. Ele disse, ajude-me a estar em todos os lugares e ser onipotente. Isso fez o celestial sofrer imensamente. No entanto, o celestial ainda pairava no ar. De repente, o ancião supremo apareceu atrás dele. Vou esmagar você. Reconheço que seu cultivo é realmente poderoso. Se seu oponente fosse outro mestre da fusão com o Dão, sua força realmente não estaria à sua altura. O ancião ergueu a mão para o céu, liberando um raio de poder imenso. O brilho arrastou o celestial junto. Infelizmente, você encontrou a mim. Aquela força se dividiu em vários ramos verdes entrelaçados. Cada ramo se transformou em uma encarnação diferente do Supremo. Nas arquibancadas, o mestre Kindbu mordeu os lábios, animado. Haha, garoto celestial, dessa vez você vai perder a vida. Todos os anciãos estavam preocupados, torcendo pelo celestial. O Supremo fechou os dedos, e a luz se concentrou ao seu redor. O ancião deu um leve toque, lançando todos os celestiais para longe. Com esse nível de cultivo, só posso brincar com você como quiser. O ancião continuou girando os braços, e 1000 lâminas voaram em direção aos celestiais. Todos os celestiais, não são tão fortes assim? Como não tem nem força para revidar? De repente, o celestial saltou, desviando de todas as lâminas com agilidade. Ele pousou firme no chão, ergueu a cabeça para as lâminas no ar e soltou um grunhido frio. O ancião supremo, ao ver isso, enfiou a mão esquerda e girou à direita. Essa técnica é uma arte marcial de nível terra, 8ª categoria. Juramento da espada do submundo, você não vai escapar. Morra pela minha técnica. Morrer por essa técnica é uma honra de 3 vidas. Vários dragões e espíritos apareceram diante do celestial, fazendo o céu e a terra tremerem. Duan Silan cruzou os braços e murmurou, essa técnica é terrivelmente sinistra. A plateia começou a comentar entre si. Embora o ancião supremo seja forte, essa técnica é muito traiçoeira. Mas aquele celestial, cada soco e chute é incrivelmente poderoso, impressionante. Os espíritos das feras se aproximavam cada vez mais do celestial. O ancião supremo estendeu a mão e gritou, morra! Uma enorme lâmina desceu do céu direto para onde o celestial estava. Ela era como uma fera gigante, fazendo o mundo tremer. A espada afiada cravou-se no chão onde o celestial estava. O ancião ficou pálido, revelando uma expressão de choque. O celestial se endireitou, apontou para cima, e uma luz roxa explodiu de seu corpo. A espada e os espíritos se despedaçaram e desapareceram. O venerável acariciou levemente a cabeça e disse, não esperava que você usasse uma técnica marcial tão traiçoeira. Que pena, deixou o ancião tão furioso que mal consegue ficar de pé. Você, apontando para o Supremo, embora seu poder de ataque seja fraco, nem chega a me ferir, mas ainda assim é um forte que alcançou o reino da união com o Dão. Ao compreender as leis do céu e da terra, se continuar dependendo dessa lei, por enquanto, não conseguirei fazer nada contra você por meia hora. O venerável olhou para os restos da espada e as almas no chão. Que pena que você escolheu usar uma técnica marcial tão maligna. O ancião supremo ardia em fúria, cerrando os punhos. Você cultiva a lei do trovão. Zhu Tianzun respondeu em voz baixa, muito rápido, tente entender. Ele pensou consigo mesmo, por sorte sua habilidade inata esconde o poder do trovão. Caso contrário, esta velha senhora provavelmente teria que gastar 2 horas e ainda assim não conseguiria lidar com ele. Os discípulos abaixo comemoravam animados. Zhu Tianzun, Zhu Tianzun, Zhu Tianzun. Ao lado, Duan Silian também concordou. O senhor é realmente poderoso, aquele golpe nem sequer rompeu sua defesa. O ancião supremo se assustou e recuou rapidamente. Ele parou ao lado do líder da seita. Esse sujeito tem truques, embora tenha acabado de entrar no reino da união com o Dão, seu treinamento árduo é impressionante. Acabou de conter nossa técnica marcial do vento da espada sagrada. Perguntou o ancião Kindbu. O que devemos fazer? Os dois começaram a discutir em voz baixa como lidar com Zhu Tianzun. Disse o Supremo, não importa quão forte seja seu corpo, no fim das contas, é apenas carne e osso. Em breve, usarei o poder do espaço para prendê-lo. As pessoas ao lado, junto com todos os anciãos, combinaram de unir todas as forças para atacá-lo de surpresa. O terceiro irmão concordou imediatamente, certo, vamos fazer isso. Tudo isso foi ouvido por Zhu Tianzun, então façam isso.
Zhu Tianzun cruzou os braços, em pé com orgulho, pensando consigo mesmo, atacar em grupo já é ruim, ainda usam veneno. Não imaginava que, depois de tantos anos, a integridade dos guerreiros do mundo inferior tivesse caído tanto. Ele lembrou dos poderosos do passado, quando percorria o mundo. Dos guerreiros que encontrou. Embora seu cultivo não fosse alto, sua altivez era admirável. Ah, quanto mais novos, menos se comparam aos antigos. O velho supremo, com a raiva diminuindo, aproximou-se do venerável. Venha, continuemos nosso duelo. Zhu Tianzun também não queria recuar. Ele alongou os braços e pernas. Vamos lá. O ancião não hesitou e moveu as mãos para lançar um feitiço. Uma esfera de luz apareceu em sua palma. Ao redor do venerável surgiram barreiras retangulares, cercando por 5 lados. O que o surpreendeu? Zhu Tianzun ficou confuso. O que é isso? Nesse momento, um buraco azul escuro apareceu sob seus pés, prendendo suas pernas. O Supremo estendeu a mão e empurrou a esfera de luz para frente. Vou distorcer o espaço sob seus pés. Você, assim não vai mais conseguir escapar. O ancião rugiu de raiva e atacou. Os anciões logo se revezaram avançando. Todos se lançaram ao ar e atacaram o venerável com seus golpes finais. Seus colegas de seita não puderam evitar sentir inquietação. Todos já estavam prontos para avançar e ajudar. Duan Sirial gritou furioso. Vocês são muito desonestos. Vamos lá, ajudem o mestre. O venerável olhou feio para eles. Duan Sirial entendeu e disse, esperem. Deixem o mestre resolver isso sozinho. O ancião Qingba riu com satisfação. Mesmo à beira da morte, ainda quer bancar o forte. Que tolice, uma tolice sem tamanho. Ele lançou 3 bombas de gás venenoso contra o venerável. Tome essa. As 3 bombas foram acesas e disparadas como shurikens. Mas de repente desapareceram no ar sem deixar rastros. Caíram num buraco negro aos pés do venerável, surpreendendo, enquanto ainda tinha que lidar com os anciões acima. Ao atingir o chão, as cápsulas de veneno se romperam, liberando uma nuvem negra de gás tóxico. O gás se espalhou ao redor do venerável, que logo percebeu, é veneno. Os discípulos do venerável não se contiveram e acusaram o ancião supremo. Que desonestidade, usar veneno antes do fim da luta. Mas ele nem ligou e ordenou aos anciões acima que atacassem o venerável. Vencê-lo é o que importa. Lin Bai perguntou preocupado, mestre, o venerável vai conseguir se defender? Duan Siliao, calmo por fora, estava inquieto por dentro. Fique tranquilo. Enxugando o suor frio, ele se consolou. O mestre precisa vencer. O ancião supremo mostrou os dentes num sorriso cruel. Dessa vez, ele está acabado. Esse veneno paralisa na hora, deixando o corpo mole como gelatina. Morra! O venerável estava cercado pelo buraco negro e pelo gás, além dos ataques incessantes dos anciões. Ele se defendeu com afinco e, após observar ao redor, desferiu um golpe certeiro, punho do fim dos tempos. O venerável ergueu a mão e revidou, surgindo uma enorme palma que destruiu o buraco negro e o gás. O golpe liberou uma força extrema, lançando todos para longe com gritos de dor. Que estranho! O ancião Qingba e o ancião supremo também foram atingidos. Que estranho, a força dele aumentou. O ancião Qingba foi arremessado a mais de 10 metros. O ancião supremo, ainda não convencido, ergueu as mãos e formou um círculo yin-yang. Ótimo! Mas sua magia foi logo desfeita, deixando-o incrédulo. Impossível! Você foi envenenado. Como ainda consegue lutar? Você! Que técnica marcial é essa? Após resolver tudo, o venerável recolheu sua força com calma. Ele segurou meio golpe, então agora. Ele puxou as mãos para si. Vou desferir um ataque total. Sua energia interna também explodiu. Seu corpo parecia queimar. A energia interna cresceu imensamente, surgindo atrás do venerável. Juntos, impulsionaram todo o seu poder interno. Vejam só, o verdadeiro poder do punho do fim dos tempos. No local onde o venerável estava, formou-se um enorme redemoinho de fogo. E ele se elevou no ar, deixando os anciões apavorados. Olha, um fenômeno celestial. Esse soco até fez o céu e a terra mudarem de cor. Um raio de luz flamejante disparou em direção ao ancião supremo. Não, espera, eu me rendo. Eu me submeto de bom grado. Ele olhou para o venerável celestial com medo, mas não conseguiu escapar. O ancião foi arremessado centenas de quilômetros pela força do venerável celestial, gritando de dor. Ain! Essa força tingiu o céu de vermelho, e os discípulos da seita Silian ficaram apavorados. Essa força é realmente assustadora. O ancião supremo ainda não conseguiu escapar desse poder avassalador. O campo de batalha parecia ter sido atingido por uma enorme explosão. O venerável celestial desferiu um soco direto contra o fluxo infinito de energia.
O ancião, todo chamuscado, saiu cambaleando da fumaça. Felizmente o venerável deixou para ele uma cratera para se esconder. O venerável soltou um suspiro de alívio. Ufa! O ancião supremo se arrastou até ele. Veja, ele apontou o dedo diretamente na testa do velho. De repente, o corpo do ancião supremo começou a desaparecer no vazio. O venerável refletiu consigo mesmo, depois desse tempo de consolidação. Finalmente conseguiu usar o verdadeiro punho do céu e da terra. Seu braço estava encharcado de suor, mas agora meu corpo também chegou ao limite. A paisagem ao redor ficou caótica. Depois disso, preciso me recolher para treinar por um tempo. As pessoas abaixo comemoravam animadas. Ganhamos! Ganhamos! Os membros do pavilhão Kingo ainda não se recuperaram do susto, incapazes de acreditar no que viam, o ancião supremo. Ele disse, sem forças, estamos perdidos. O jovem de roupas verdes, porém, estava empolgadíssimo, deixando suas irmãs suspirando de desânimo. Ele é realmente muito forte. Ela lembrou da postura heroica do venerável, cobriu o rosto com as mãos e fechou os olhos, dizendo, conseguir dominar um guerreiro tão poderoso. Isso é maravilhoso. Enquanto isso, o venerável declarou com orgulho, de agora em diante, não haverá mais pico da espada divina. Nem seita Yan, nem vale do encantamento, apenas a porta Kinjun. Isso fez Lekimbo cair em reflexão. Estamos perdidos. Os dois anciãos abaixo também estavam eufóricos. O ancião Silian disse, ótimo. Com isso, o dia em que nossa porta Kinjun dominará a cidade Tianua não está longe. O velho ao lado riu de alegria. No entanto, o venerável de repente sentiu algo estranho. Ele se virou bruscamente. Quem está aí? Venha, lute comigo. Mal terminou de falar, já saiu correndo envolto em um brilho dourado. Feng Wudao apareceu como um raio diante do venerável. Você deve ser o venerável, certo? Rápido, não aguento mais esperar. O jovem de cabelos dourados parecia ansioso para testar suas habilidades. Vamos lá. De repente, Jian Xuan, que estava atrás, veio e o impediu. Ancião Feng, espera um momento. Fazer isso deixaria Feng Wudao em uma situação constrangedora. Jian Xuan caminhava com passos firmes, mãos atrás das costas, aproximando-se devagar. Zhu Tianzun, ao ver Jian Xuan se aproximar, não pôde deixar de pensar. Que idiota! O que ele está fazendo aqui? Mas Jian Xuan não percebeu esse pensamento e continuou se aproximando. Ele olhou para Zhu Tianzun e o ancião Feng, com um tom levemente desdenhoso. Ouvi dizer que a porta-nuvem azul é apenas uma força de primeira linha em Tianyun. Está muito longe de se comparar ao pico-espada divina. Deu um riso frio e continuou com um tom provocador. Não imaginava que você estivesse matado o ancião supremo do pico-espada divina. Parece que não são tão fracos quanto eu pensava. Duan Silian ouviu isso. Ficou desconfiado e, para confirmar sua suspeita, fez um gesto de, por favor, para Jian Xuan. Perguntou diretamente, o senhor é o jovem mestre Jian Xuan, da família Jian de Qingzhou. Ao ser reconhecido, Jian Xuan começou a bancar o importante. Até que me reconheceu. Você não é tão ruim assim. Ao ouvir a confirmação de sua identidade, Duan Silian imediatamente se tornou respeitoso. Cumprimentou Jian Xuan com uma reverência e disse, há muito ouço falar do poderio da família Jian de Qingzhou. Hoje, vendo-o pessoalmente, vejo que a fama não é exagerada. Não sei o motivo da visita do jovem mestre Jian. Antes que terminasse, um pensamento terrível passou pela mente de Duan Silian. Será que eles vieram ajudar o pico-espada divina? Se for verdade, a porta-nuvem azul provavelmente está acabada. Ele ficou cada vez mais preocupado e assustado. Se Jian Shu interviesse, apenas com os mestres presentes, seria difícil resistir. Embora tenha renascido como um grande ser, seu tempo de cultivo nesta vida ainda é curto. Os dois. Jian Xuan parecia ter lido sua preocupação e, com ar de indiferença, disse despreocupadamente. Na verdade, não é nada demais. Fui apenas enviado para destruir a porta-nuvem azul. Ao ouvir isso, Duan Silian ficou pálido de medo e lamentou. Acabou. Não só ele, mas todos da porta-nuvem azul começaram a entrar em pânico. Acabou, até a família mais poderosa de Qingzhou vai se envolver. Desta vez, a porta-nuvem azul está realmente perdida. Apenas Yue Qingbo entendeu que a situação atual era favorável a ele e ficou ainda mais animado, rindo alto. Isso é o destino, isso está escrito nas estrelas. Porta-nuvem azul, nunca imaginei que vocês tivessem ofendido a família Jian. Ao mesmo tempo, ele sabia quem agora tinha a palavra final ali. E rapidamente se virou para bajular Jian Xuan. Jovem mestre Jian, se você conseguir destruir a portão nuvem azul, toda aceita. Nós a entregaremos de bom grado. As palavras arrogantes de Lekimbo foram ouvidas claramente pelo ancião Feng. O ancião Feng ficou tão furioso que quase cuspiu sangue. Quem você pensa que é?
O ancião Feng desferiu um golpe direto contra Lei Qingbo, fazendo-o recuar com um grito. Sem qualquer resistência, ele foi derrubado no chão com um único golpe. Ele caiu em meio ao próprio sangue, o rosto ainda marcado pelo choque. Duan Siriao, ao ver Lei Qingbo nocauteado, ficou apavorado. Que forte! Com apenas um movimento, derrubou Lei Qingbo. O ancião Feng agora não respeita ninguém. Ele caminhou lentamente até Zhu Tianzun e declarou abertamente. Já vi sua habilidade em duelo. Você é forte. Ataque. Torne-se um poderoso. Morrer nas mãos de outro poderoso, disse o ancião Feng, sorrindo de forma provocadora. Talvez seja uma grande honra. Zhu Tianzun, ainda usando a máscara, respondeu em voz alta ao desafio do ancião Feng. Bem dito. Por fora, parecia cheio de confiança, mas por dentro, Zhu Tianzun estava em agonia. Estou perdido. Neste momento, não consigo me mover. Para recuperar o controle do corpo, vou precisar de pelo menos meia hora. Feng Wudao riu com satisfação e logo assumiu uma postura, canalizando sua energia. Uma luz azulada começou a envolvê-lo. Ele imediatamente recitou o encantamento. Todos os métodos celestiais têm a mesma origem. O punho é o céu, o pé é a terra. Em seguida, ele encarou Xiao Shen e ordenou. Ataque. Xiao Shen observou a postura de Feng Wudao, mas permaneceu em silêncio. O ambiente ao redor também ficou silencioso. Ling Ce, ao ver a cena, ficou confuso. O que está acontecendo? Por que tanto silêncio? Algo está errado. Pelo que sei, agora eles deveriam estar implorando por misericórdia, ou lutando até a morte com arrogância. Mas esse silêncio estranho é o quê? Neste momento, a sensação é como se estivéssemos afundando em um mar profundo e silencioso. Infinitas pradarias. De onde vem essa atmosfera de harmonia e tranquilidade? Paz. Até mesmo meu coração se sente elevado. Feng Wudao também percebeu algo estranho. Ele disse, confuso. O que está acontecendo? Xiao Shen murmurou. Essa fala. Será que eu ouvi errado? Em seguida, Xiao Shen olhou para Feng Wudao e fez um pedido. Garoto, repita o que acabou de dizer. Feng Wudao, embora um pouco confuso, repetiu. Todos os métodos sob os céus têm a mesma raiz. O poder é o céu, a verdade é a terra. Ataque, irmão mais novo. Xiao Shen ficou em silêncio após ouvi-lo repetir. Jiao Xuan, ao lado, vendo a cena, disse com raiva. Ei, não faça tudo o que ele manda. Feng Wudao só conseguiu responder com um pouco de constrangimento. Nesse momento, Xiao Shen perguntou de repente. Onde você aprendeu essa frase? Ao ouvir a pergunta de Xiao Shen, Feng Wudao virou a cabeça com arrogância. Posso muito bem te contar. Esse mantra foi ensinado pelo meu mestre. Todos ao redor, vendo esse duelo estranho, ficaram confusos. Jiao Xuan, ainda mais perdido, não entendia por que o ancião Feng obedecia às ordens daquele homem. Que situação é essa? Ao saber que foi ensinado pelo mestre dele, Xiao Shen refletiu consigo mesmo. Desde quando tenho um discípulo como você? Feng Wudao também começou a perder a paciência. Ele assumiu uma postura e gritou. Pare de enrolar. Se você não atacar, deixe que eu ataque. Princípios do cultivo corporal. Eu sou um ser primordial. Estrelas ocultas se fundem à carne. Seguindo o mantra, esse soco já está carregado de força. Feng Wudao avançou em direção a Xiao Shen para atacar. Nesse instante, Xiao Shen continuou o mantra dele. Ocultar céu e terra no coração. Isso deixou Feng Wudao surpreso. Enquanto atacava, ele gritou. Você. Como você sabe esse mantra? Xiao Shen respondeu em seguida. Na verdade, essa pergunta deveria ser eu a fazer. Como você sabe o mantra de cultivo da nossa seita? Ao ouvir Xiao Shen dizer isso, Feng Wudao ficou confuso e gaguejou. O mantra de cultivo da nossa seita. Você. Vendo que ele ainda não acreditava, Xiao Shen repetiu o mantra. O punho é o céu, é o oculto divino. O pé é a terra, é a essência sutil. Xiao Shen ainda não tinha terminado de recitar o mantra, e Feng Wudao já recuava assustado. Ele caiu sentado no chão, em pânico. Olhando incrédulo para Xiao Shen, perguntou novamente. Você. Quem é você afinal? Xiao Shen respondeu em seguida. Eu sou o venerável dos 9 céus. Feng Wudao ficou chocado e só conseguiu gaguejar. Você. Jiao Xuan, vendo a situação de fora, perguntou preocupado. O que está acontecendo? Nunca vi o ancião Feng tão assustado assim. O ancião Feng, após dominar a magia negra, não temia nada, mas agora estava com medo. Jiao Xuan ficou confuso. Espere. Como esse sujeito sabe o mantra de cultivo do ancião Feng?
O que está acontecendo? Ah, minha cabeça dói. Duan Silian também ficou intrigado. O mantra desse cara. Por que é idêntico ao do meu antecessor? O que está acontecendo afinal? Xiaxin disse sorrindo. Entendo. Nesse momento, Feng Wudao pareceu entender algo e exclamou. Entendi. Xiaxin continuou diante dele. Você provavelmente só obteve uma pequena parte do mantra. Não imaginava que a técnica da nossa seita ainda estivesse espalhada por aqui. É realmente interessante. Mas todos os métodos do mundo dependem de oportunidades. Já que você obteve essa oportunidade, então eu